Bem-vindo ao Play History TV. Se inscreva no canal e curta o vídeo. Obrigado. Eu sou o próximo. Duzé caminhou em direção à pedra do teste de força. Observando Duzé caminhar em direção à pedra de testes, Lupial rolou os olhos. Lupial finalmente conseguiu alguma atenção para si mesmo, e agora ela vai ser levada. Por Duzé, comparado a estudantes comuns, Lupial tem todo o direito de ser orgulhoso, pois já era um espiritualista demoníaco aos 13 anos de idade no nível bronze de 3 estrelas. Entretanto, se ele se comparar a Duzé, a distância entre os dois é demasiadamente grande. Ambos têm cultivado juntos, entretanto, Duzé já se afastou da cultivação de Lupial e chegou em frente à pedra do teste de força. Sua face razoavelmente madura estava calma. Ele levantou seu punho e deu um soco pesado em direção à pedra do teste de força. Bum! Um som muito mais poderoso comparado a Lupial soou através do salão. Toda a pedra do teste de força tremeu. Resultado do teste: nível bronze de 5 estrelas, 500 de força. O professor encarregado ofegou, pensando: o que há de errado hoje? Por que os estudantes nessa classe de lutadores aprendizes são mais e mais monstruosos um após o outro? Logo antes, um nível bronze de 3 estrelas de 13 anos apareceu, e agora, um nível bronze 5 estrelas se mostrou. Os estudantes nos arredores entraram em um silêncio mortal. Duzé é, na verdade, ainda mais monstruoso que Lupial. Os corações dos estudantes se quebraram. Suas coragens para realizarem o teste foram grandemente afetadas. Já para aqueles do alto escalão na área de observação, eles não podiam deixar de respirar pesadamente. Alguém no nível bronze de 5 estrelas aos 13 anos. Quanto tempo havia passado desde que tal gênio apareceu no Instituto Sagrada Orquídea? Ninguém tem permissão de tomá-lo de mim. Ele é meu discípulo. Ye Sheng disse excitadamente. Vice-diretor, como você pode ser tão cruel? Para treinar alguém no caminho de um lutador, eu sou um professor mais apropriado que todo mundo. Por que você não me deixa ensiná-lo? Um idoso com ambos cabelo e barba branca apressadamente disse. Um estudante com tal talento extraordinário. Você acha que seu talento será apenas confinado como um lutador? Os olhos de Ye Sheng se acenderam. Não preciso de uma segunda tentativa. Duzé levemente disse, caminhando para o lado, se preparando para realizar o teste de força da alma. Você realmente não precisa de uma segunda tentativa? O professor no comando disse. Se você tentar uma segunda vez, você pode até mesmo ultrapassar os 500. O professor disse com alguma expectativa. Entretanto, a resposta que ele recebeu foi apenas a fria visão das costas do adolescente. A voz de Duzé chegou suavemente. Essa já é a maior força que eu posso utilizar. Então esse é o caso. O professor levemente assentiu. Essa quantia já é muito chocante. Se for mais forte, ele logo chegará ao nível prata. Nível prata de 13 anos. Isso é inacreditável demais. Duzé pegou o cristal de alma e injetou sua força de alma no cristal de alma. O cristal de alma brilhou. O ponto branco no cristal estava gradualmente se tornando cada vez maior. O cristal de alma primário era um pequeno sol ardente. Pum! O cristal de alma explodiu. Fragmentos caíram no chão. Explodiu? Tss! Isso é louco demais! Sua força sozinha já chegou aos 500. Eu nunca imaginei que sua força de alma seria ainda mais forte. Meu Deus, isso não é monstruoso demais? Um cristal de alma primário pode suportar no máximo uma força de alma de 600. Uma vez que passe disso, ele irá explodir. Geralmente, uma classe aprendiz usa apenas cristais de alma primários, pois nunca houve tal incidente na qual um cristal de alma tivesse explodido. Até quando Lord Yemo tinha 13 anos, ele ainda não tinha uma velocidade de cultivação tão assustadora. Repentinamente, todo mundo olhou para Duzé em uma luz diferente. Duzé já destruiu as compreensões deles. Poderia ser que haverá outra existência ainda mais forte que Lord Yemo na Cidade da Glória? Ye Sheng ficou em silêncio por um momento, antes de dizer calmamente. Eu vou pessoalmente relatar esse assunto ao diretor e ao Lord Yemo. Duzé vai receber uma proteção mais focada. Tal talento é até mesmo além das minhas capacidades. De ensinar, eu tenho que consultar pessoalmente Lord Yemo e achar um professor adequado. Uma força de 500 e uma força de alma acima de 600. Duzé deixou todos profundamente chocados. Vice-diretor, precisamos trocar o cristal de alma? O professor encarregado perguntou a Ye Sheng em uma voz trêmula. Não precisa. Ye Sheng sacudiu sua cabeça. Eu vou deixar alguns de nossos lords testarem sua força da alma pessoalmente. Além de deixar Duzé ser examinado por alguns dos lords, ele ainda precisa ser bem protegido. Ou então, se a Guilda das Trevas souber dessa informação, será problemático. Entendido?
O professor encarregado olhou para Du Ze falando, em um tom formal. Seu teste foi completado. Apenas para esse jovem sozinho, terá futuras conquistas que não podem ser imaginadas. Ele pode até provavelmente ser o segundo espiritualista de nível lendário. O teste acabou? Du Ze estava levemente surpreso. Entretanto, ele ainda assentiu sua cabeça e caminhou para um canto. Nesse momento, a maior parte dos estudantes olhou para Du Ze em reverência, como se essa pessoa pudesse ser um futuro espiritualista nível lendário. Após Shen Yue ficar atordoado pelo breve choque, sua face se tornou ainda mais feia. Ambos os punhos estavam fortemente apertados, gotículas de sangue escorrendo do centro de suas palmas. Em seu teste, ele percebeu que a distância em relação a Du Ze e o resto era cada vez maior. Ele já não podia alcançá-los. Como eles aumentaram suas cultivações tão rápido? Os olhos de Shen Yue escureceram. Ele tinha uma sensação de que isso estava conectado a Nie Li. Foi provavelmente Nie Li que ajudou ambos a procurarem por uma técnica de cultivação apropriada. É claro, isso ainda é apenas um palpite de Shen Yue. Entretanto, ele não sabe que ele chutou certo. Shen Xiu, por que você não nos notificou de tais estudantes talentosos em sua classe? Alguns figurões olharam a Shen Xiu perguntando em um tom pesado. Por sorte, Lu Piao e Du Ze tiveram o teste. De outra forma, se fosse descoberto pela Guilda das Trevas anteriormente, as consequências poderiam ser desastrosas. Shen Xiu abriu sua boca, mas não disse nada. A face de Shen Xiu se tornou mais e mais melancólica. Ela pensou que havia entendido o potencial de ambos. Algum tempo atrás, a cultivação de ambos não era nem perceptível. Então, como eles progrediram tão rapidamente? Isso é definitivamente estranho. Entretanto, ela não disse essa informação aos figurões do instituto. Se os membros de alto escalão soubessem que Lu Piao e Du Ze conseguiram elevar suas cultivações tão rápido em tão curto período de tempo, isso iria atrair ainda mais atenção aos dois. Nesse momento, fora do salão de exames, estudantes da classe de espiritualistas demoníacos estavam ocupados discutindo. Eu me pergunto como o teste daquele lixo da classe de lutadores aprendizes está sendo. Um dos estudantes da classe de espiritualistas demoníacos riu. Seu nome é Shi Hua. Ele é o líder dentro da classe de espiritualistas demoníacos e tem uma cultivação espiritualista no nível bronze de 2 estrelas. Com tantas classes, até o momento apenas 15 passaram nos requisitos para se juntar à classe de espiritualistas demoníacos. Provavelmente apenas as 2 garotas vão se juntar a nós, além delas. Os outros não têm esperanças, Shi Hua disse. Ele gostou de Ye Ziyun e Xiao Ninger e espera que ambas se juntem à sua classe. Eu ouvi que Shen Yue não é nada mal também. Ele já alcançou o nível espiritualista bronze de 1 estrela. Sério? Shi Hua desdenhosamente franziu os lábios. Mesmo que Shen Yue tenha conseguido alcançar o nível de espiritualista de nível bronze de 1 estrela, Shen Yue ainda será capaz de atrair sua atenção. Nesse momento, estudantes de outras classes estavam gritando. Como isso é possível? Poderia ter um erro com o teste? Impossível. A pedra do teste de força testou muitos estudantes antes. Nunca teve qualquer erro com ela. Meu Deus! Isso não é ir contra os céus? Shi Hua franziu, olhando os seus colegas de classe da classe de espiritualistas demoníacos. Aprendizes e perguntou, o que houve? O que há de errado com eles? Shi Hua, isso é inacreditável demais. Um dos estudantes ainda permanecia em choque profundo. Ele respirou fundo e disse, 2 pessoas na classe de lutadores aprendizes tiveram resultados inacreditáveis. É apenas a classe de lutadores aprendizes. Mesmo se seus talentos não sejam ruins, no máximo tem apenas um espiritualista de nível bronze de 1 estrela. O que há de mais nisso para se chocar? Shi Hua disse, rindo levemente. Não, se fosse um espiritualista nível bronze de 1 estrela, definitivamente não atrairia tal sensação. 3 pessoas na classe de lutadores aprendizes terminaram seus testes. Um resultou como um espiritualista de nível bronze de 1 estrela, e outro resultou como um espiritualista no nível bronze de 3 estrelas. O último é ainda mais chocante. O cristal de alma primário na verdade explodiu. Meu Deus, isso é doentio demais. Alguém explodiu o cristal de alma primário? Os olhos de Shi Hua arregalaram, extremamente chocado. Após ele explodir, o cristal de alma primário, o professor encarregado não o fez tomar o teste de novo. Assim, nós ainda não sabemos a extensão da sua força de alma. Shi Hua inalou profundamente. Seu peito arfante para cima e para baixo da respiração, pesada, e perguntou. Já foram as 2 garotas? Não. O estudante sacudiu sua cabeça. Nesse momento, as 2 garotas ainda não fizeram o teste. Até então, apenas 3 garotos fizeram o teste. O queixo de Shi Hua caiu. Isso é realmente a classe de lutadores aprendizes?
Como a classe de lutadores aprendizes surgiu com duas pessoas assustadoras. Ele já alcançou o nível de espiritualista, de nível bronze de 2 estrelas, e já é o líder da classe de espiritualistas demoníacos aprendizes. Se comparando com os dois monstros, a distância é grande demais. Nesse momento, as outras classes causaram outra comoção. O que foi agora? Shihua perguntou. Com ambos os olhou parecendo deprimidos. Anteriormente, mais 3 garotos apareceram da classe de lutadores aprendizes. Eles parecem ser chamados Wei Nan, Zhu Xiangjun e Zhang Ming. Todos os 3 estão no nível bronze. De 2 estrelas, apenas mais um pouco, e pode alcançar o nível bronze de 3 estrelas. Merda! Isso é realmente o teste da classe de lutadores aprendizes? Você tem certeza que não é da classe de gênios? Shihua gritou histericamente. Antes que o choque até mesmo diminuísse, ainda mais notícias chegaram. Quando ambas, Ye Ziyun e Xiaoninger, fizeram o teste, ambas explodiram o cristal de alma primário. Silêncio mortal. Os resultados fizeram todos mergulharem em depressão. Shihua simplesmente queria bater sua cabeça contra a parede. Antes do teste da classe de lutadores aprendizes começar, como líder da classe de espiritualistas aprendizes, ele era extremamente orgulhoso, sentindo que ele era mais que qualificado para ir atrás de Xiaoninger ou Ye Ziyun. Entretanto, neste exato momento, seu orgulho está completamente despedaçado. Acontece que Ye Ziyun e Xiaoninger não estão no mesmo nível que ele. Bando de aberrações. Shihua distraidamente murmurou. Só no teste da classe de lutadores aprendizes, 3 cristais de alma primários realmente explodiram. Esta notícia abalou todo o Instituto Sagrada Aliança. Existe algo mais monstruoso do que esta classe? O que exatamente os alunos dessa classe comeram para ficarem fortes desse jeito? Depois de tantos testes nesta classe, o pior resultado foi de nível bronze de 1 estrela. Aquela realmente era uma classe de aprendizes? No salão de testes, todos ficaram chocados com o incrível talento de Xiaoninger e Ye Ziyun. As duas meninas se entreolharam, ambas com uma pitada de competitividade nos olhos. Desde que entrou no instituto, Ye Ziyun quis se tornar amiga de Xiaoninger novamente. Mas ao mesmo tempo ela tinha um talento que ultrapassava em muito as pessoas da sua idade. Ela nunca foi superada antes. Portanto, mesmo sendo Xiaoninger, Ye Ziyun não queria perder. As cultivações delas não estão longe uma da outra. Ambas sabem que receberam ajuda de Nieli, pois se não tivessem, a cultivação delas não teria subido tão rapidamente. Além de se sentirem gratas para com Nieli, elas não podiam deixar de ter certos sentimentos complicados. Ye Ziyun apertou os lábios. Embora não tenha nenhuma forte afeição por Nieli, depois que descobriu sobre a relação entre ele e Xiaoninger, ela ainda se sentiu um pouco ressentida. Já que o seu relacionamento com Ninger é tão bom, por que você ainda corre atrás de mim? Já Xiaoninger sabe desde o início que Nieli gosta de Ye Ziyun, mas mesmo assim ela não pôde deixar de se apaixonar por ele. O objetivo dela é fazer Nieli notá-la lentamente, para que, com o tempo, se apaixone por ela. As duas meninas, absolutamente deslumbrantes, ficaram lado a lado. Elas eram uma dupla gêmea aos olhos dos outros. Quem fará o teste a seguir? O professor. Encarregado olhou para os alunos da classe de lutadores aprendizes com antecipação. Em seu coração existia um entusiasmo inextinguível. Estes gênios podem facilmente se tornar futuros pilares da Cidade da Glória. Eu serei o próximo. Nieli foi em direção à pedra do teste de força. Ao ouvirem aquilo, a atenção de todos caiu sobre Nieli. Os superiores do instituto também estavam extremamente animados. Ainda tem alguém com a coragem de tomar a iniciativa para ser testado. Será que este estudante também tem um talento chocante? Quanto a Shen Xiu, ambas as suas mãos estavam cerradas enquanto ela olhava para Nieli com muito ódio. Se ele tiver atingido nível bronze de 1 estrela, ela terá que manter sua promessa e se demitir. Ela tinha uma leve sensação de que conseguia ver desprezo nos olhos de Nieli. Se demitir do instituto não é importante. O que ela não pode aceitar é ser expulsa da escola por alguém. Cada aluno da classe de lutadores aprendizes tinha seus olhos grudados em Nieli. Seus olhares pareciam cheios de sentimentos extremamente complicados. Antes, quando ele contradisse Shen Xiu na sala de aula, alguns tiveram simpatia e alguns zombaram. Mas mesmo assim, ninguém esperava que Nieli seria capaz de atingir o nível bronze de 1 estrela em apenas 2 meses, mesmo que ele tivesse um talento extraordinário. Mas agora, as pessoas têm que se aproximar mais de Nieli. Depois de ver os amigos dele terem suas cultivações aprimoradas tão rapidamente, eles ficaram cheios de inveja. A velocidade de cultivação deles deve ter algo a ver com Nieli. Pelo bem de seus futuros,
Muitas pessoas já começaram a pensar em maneiras de se aproximar de Nieli. Se ele pudesse ajudá-los como ajudou o Duze, Lupiao, Wei Nan e o resto, tudo valeria a pena. Como ele é alguém que afetou todas aquelas pessoas, todos estavam cheios de expectativas quanto aos resultados dos testes de Nieli. Nieli sorriu indiferentemente, caminhando em direção à pedra do teste de força. Ele olhou para o estágio de observação que estava bem longe e percebeu que Shen Xiu estava olhando em sua direção, com o rosto escurecido. Nos olhos de Nieli, um brilho frio apareceu. Neste momento, Ye Ziyun e companhia também olhavam fixamente para Nieli. Eles estavam extremamente chocados com os resultados que tiveram no teste. Pensando em como foram capazes de elevar suas cultivações tão rapidamente a uma velocidade tão assustadora e em um espaço de tempo tão curto, tudo ainda parecia irreal. Foi Nieli que fez deles o que são agora. Sendo a pessoa que criou todos estes gênios, a cultivação de Nieli também deve ter atingido um nível extremamente chocante, certo? A expressão de Nieli continuou calma conforme ele socou a pedra do teste de força Boom. Um leve som surgiu da pedra. Resultados do teste. Nível bronze de 1 estrela. Força. 100. O professor encarregado olhou para os resultados e anunciou em voz alta. Em seu tom havia uma pitada de decepção. Para um aluno da classe de lutadores aprendizes, ser capaz de chegar ao bronze de 1 estrela já não é um resultado ruim. Mas depois de ver os testes de Ye Ziyun, Xiaoninger, do Zé e do grupo, os resultados de Nieli não eram muito bons. Segunda tentativa. Força. 100. Terceira tentativa. Força. 100. Aquele professor murmurou para si mesmo. Estranho. Todos os alunos têm algumas diferenças entre cada um de seus resultados. Este estudante realmente conseguiu todos os 3 como 100. Isso é realmente muito estranho. Acho que sua força máxima, provavelmente, é apenas 100. Vendo os resultados dos testes de Nieli, o rosto de Shen Xiu empalideceu. Se a força dele tivesse ultrapassado o nível bronze de 1 estrela por muito, assim como os outros, então tudo bem. Mas todos os resultados serem exatamente no mínimo do nível bronze estava fazendo Shen Xiu enlouquecer. Nieli parecia não se importar com os resultados de seu teste. Ele deu de ombros e sorriu. Eu realmente tenho sorte. Consegui atingir por pouco o nível bronze de 1 estrela. Duze, Lupiao e o grupo se entreolharam. Isso é impossível! A força de Nieli não era apenas 100. A única explicação é que ele está escondendo a sua força verdadeira. Duze e Lupiao não puderam deixar de suspirar de admiração. Apesar de a força atual deles talvez estar acima da força de Nieli, o controle deles sobre essa mesma força ainda é muito inferior. Mesmo que tentassem, eles não seriam capazes de fazer todos os 3 socos resultarem exatamente em 100. Nieli é tão maldoso. Quando Shen Xiu ver que todas as 3 tentativas resultaram exatamente em 100, ela provavelmente vai explodir de raiva, disse Lupiao, rindo. Alguns superiores, ao ver esta cena, se entreolharam e começaram a conversar. Nível bronze de 1 estrela, não é tão ruim. Pena que não se compara aos outros que vieram antes. Vamos ver a força da alma, talvez ele nos surpreenda. Depois de terminar o teste de força, Nieli avançou alguns passos e pegou o cristal de alma primário do professor encarregado. Depois disso, ele injetou sua força da alma no cristal. Aos poucos, pontos de luz começaram a aparecer. Força da alma. 100. Espiritualista de nível bronze de 1 estrela. O rosto do professor encarregado se encheu de surpresa conforme ele anunciou. Ele estava pensando em seu coração. Este aluno é muito estranho. Não importa qual, sua força ou sua força da alma, ambas são exatamente 100. Mas isso ainda não é suspeito, pois é impossível fraudar um cristal da alma. Nieli não deve estar os enganando também, pois isso não o traria benefício algum. Espiritualista de nível bronze de 1 estrela, uma força da alma que atingiu exatamente 100, o mínimo para o nível bronze de 1 estrela. Shen Xiu quase explodiu de raiva. Como? Simplesmente, como? Se o talento de Nieli fosse um pouquinho pior, ele não seria capaz de chegar ao nível bronze de 1 estrela. Vendo os resultados dos testes de Nieli, Ye Ziyun, Xiaoninger e o resto, todos compreenderam. Nieli está fazendo isso de propósito. Mas eles estavam um pouco curiosos sobre isso. Se for sobre o teste de força, Nieli é capaz de controlar a sua força facilmente, tudo bem, mas é impossível fraudar no cristal da alma. Então, como ele conseguiu? Só porque existem coisas as quais os outros não conseguem fazer, não significa que Nieli também é incapaz. Nieli tem segredos demais. Sob o olhar de todos, Nieli caminhou em direção às 2 beldades
e parou de pé entre elas. Ye Ziyun e Xiaoninger, uma à direita e outra à esquerda. Isso deixou todos cheios de inveja. Porque só Nieli é capaz de receber essas bênçãos. Ye Ziyun e Xiaoninger, não importa qual. Se alguém fosse capaz de ter uma delas como namorada, essa pessoa iria sorrir até mesmo enquanto dorme. Neste momento, Ye Sheng, vendo Nieli junto com Ye Ziyun e Xiaoninger, pareceu achar tudo aquilo meio esperado. Ele acha a situação um pouco estranha. Nieli ainda é jovem, mas a calma magnânima que ele emite dá aos outros uma sensação extraordinária. Coloque este tal Nieli na classe de gênios, disse Ye Sheng, depois de ficar em silêncio. Por um momento. Vice-diretor, isso é contra as regras. Ele é apenas um espiritualista no nível bronze de 1 estrela. Para que ser contra isso? Tenho grandes expectativas nele. Ye Sheng levantou as sobrancelhas enquanto falava com sua voz em tom de seriedade. Vendo a mudança na atitude de Ye Sheng, as pessoas ao lado dele se entreolharam, pensaram por um momento e não disseram mais nada. Na ausência do diretor, o vice-diretor é quem detém maior parte da autoridade. Eles não podem ir contra sua autoridade. Seguindo com os testes, não houve mais ninguém na classe de lutadores aprendizes cujos resultados fizeram os olhos de alguém brilhar. Ninguém mais chegou ao nível bronze de 1 estrela. Embora todos se sentissem um pouco decepcionados, depois de refletir sobre o assunto, Ye Sheng e o resto continuaram satisfeitos. Uma classe de lutadores aprendizes, formando tantos gênios, já é algo totalmente fora das expectativas. O exame da classe de lutadores aprendizes deste ano causou uma comoção em todo o instituto. A classe, que geralmente nem é perceptível instantaneamente, se tornou o foco das atenções. Enquanto o teste ainda estava em andamento, Shen Xiu foi para o lado de Ye Sheng. Naquele momento, ela se sentia extremamente humilhada. Vice-diretor, eu peço demissão do instituto. Deste dia em diante, eu não serei mais uma professora do Instituto Sagrada Orquídea, disse Shen Xiu. Sua aposta com Nieli já era conhecida por todo o instituto. Se ignorasse a aposta, ela seria menosprezada. E até mesmo a reputação da família sagrada seria afetada. Professora Shen Xiu, por que você quer se demitir? Ye Sheng sorriu levemente e continuou. Sua classe de lutadores aprendizes formou tantos gênios. O instituto está até mesmo preparado para recompensá-la. Acredito que os alunos da turma de lutadores aprendizes precisam de uma professora, como você. Ao ouvir as palavras de Ye Sheng, Shen Xiu não sentiu nenhuma glória ou felicidade, mas sim um tapa-fantasma em sua cara. Ela sabe que aqueles gênios não têm nenhuma conexão com ela mesma. Alguns deles nem sequer frequentaram suas aulas durante os últimos 2 meses. Ela só ignorou a situação e esperou pelo exame anual para ver como aqueles estudantes seriam humilhados. Mas ela nunca pensou que sua vontade de vê-los humilhados daria a volta e se tornaria um grande tapa em sua própria cara. Os resultados daqueles alunos não saíram como ela tinha imaginado. Em vez de serem humilhados durante o teste, eles se transformaram em preciosos gênios do instituto. Eu já me decidi. Espero que você aceite, disse Shen Xiu, determinada. A verdade é que Ye Sheng já está ciente da aposta entre Shen Xiu e Nieli. Ele sorriu levemente e disse, já que você se decidiu, eu não vou forçá-la a ficar. Depois de ouvir as palavras de Ye Sheng, Shen Xiu olhou furiosamente para Nieli, que estava atualmente no salão de testes, antes de se virar e ir embora. Ser forçada a se demitir por causa de um pirralho da classe de lutadores aprendizes, esta é a maior humilhação da sua vida. Um dia, ela definitivamente vai conseguir sua vingança. Nieli sentiu o olhar furioso de Shen Xiu e o canto de sua boca se levantou. Demitir Shen Xiu não é o seu único desejo. Ele tratará Shen Xiu como uma adversária porque o seu alvo verdadeiro é toda a família sagrada. Embora Nieli tenha provocado a família sagrada, ela provavelmente não vai prestar muita atenção nele. Isso porque, na opinião dela, Nieli é apenas um pirralho. Como um pirralho poderia ameaçá-los? Mas logo eles vão perceber que a pessoa que destruirá a família sagrada é a ameaça que eles têm ignorado. Após seu treino recente, a força da alma de Nieli já atingiu 589. Quando sua força da alma romper a barreira dos 600, ele terá alcançado o nível prata. Uma vez que chegue ao nível prata, ele será capaz de integrar um espírito demoníaco ao seu reino da alma. Nieli já escolheu seu primeiro espírito demoníaco. Mas ele ainda está preparado para ir ao leilão obter um espírito demoníaco adequado para Ziyun, Ninger, Lupiao e companhia. Desta forma, a força do seu grupo crescerá ainda mais. Mas, por enquanto, Nieli está se preparando para chegar ao nível prata. Depois de um certo tempo,
O exame anual da classe de lutadores aprendizes terminou. A classe futura de cada aluno foi decidida. Logo depois, a notícia de que Shen Xiu se demitiu e deixou o instituto se espalhou entre todos os alunos. Todos olhavam para Nieli de forma um pouco anormal. Afinal, essa é a primeira vez que alguém foi capaz de expulsar um professor. Também existem alguns estudantes tentando de qualquer maneira possível chegar perto de Nieli. Embora ele fosse apenas um espiritualista de nível bronze de 1 estrela, o seu conhecimento já ultrapassou em muito o de alguns professores. Aqueles que seguiam Nieli tiveram suas cultivações surpreendentemente aprimoradas. Portanto, é normal que os outros sintam inveja. Nieli fez Du Ze e Lu Piao bloquearem esses puxa-sacos. Ele é muito cauteloso quanto a este assunto. Quem Nieli aceitava eram aqueles que deixaram uma boa impressão nele em sua vida passada, pessoas que ele era capaz de confiar. O talento na cultivação é secundário, a chave é a confiança. Mas mesmo assim, os seguidores de Nieli aumentaram para mais de 26 alunos. Após os exames, o aviso de entrada na classe de gênios do instituto também foi despachado. Nieli respirou fundo. Já está na hora de voltar para casa. Ele se lembrou de algumas memórias da vida passada, quando os membros de sua família estavam morrendo um após o outro. Nieli não pôde deixar de sentir uma amargura em seu coração, de sentir saudades de casa. Finalmente, chegou às férias do Instituto Sagrada Orquídea. O olhar de Nieli vagou para longe. Memórias de sua vida passada começaram a vir à tona, como se fossem ondas de tristeza. Depois de um momento, Nieli riu. Já que ele está de volta, seu clã não teria a necessidade de viver uma vida cheia de medo. Desta vez, serão os inimigos de seu clã que sofrerão. O início das férias do Banindo a Instituto Sagrada Orquídea é um grande evento para toda a Cidade da Glória. A quantidade de alunos que frequentam o instituto é muito grande. Por isso, muitos dos estudantes podem finalmente voltar para suas famílias. Grupos de estudantes estavam deixando o instituto, um após outro. Nieli, isto é para você. Espero que possa se lembrar de mim toda vez que olhar para isso. Vamos nos encontrar novamente após as férias. Xiaoninger deu uma pedra de rubi para Nieli. No rubi, havia um padrão extremamente delicado. Quando Nieli levantou a cabeça, ela já estava fugindo com o rosto todo vermelho. Nieli caminhou bastante, junto com Nieyu. Quando viram ele, Nieming e Niekai pararam suas tarefas, sorriram um para o outro e caminharam até Nieli. Xiaoli, você voltou. Nieming disse sorrindo. Pai, eu voltei. Vendo a aparência, cansada de seu pai, os olhos de Nieli não podiam deixar de ficarem levemente vermelhos. Memórias de sua vida passada vieram de repente. Xiaoli parece ter ficado mais alto, mais bonito também. Após passar 1 ano no Instituto Sagrada Orquídea, sua aura, de fato, não é mais a mesma. Niekai ao lado também disse, rindo. Ele é o irmão de sangue de Ni Ming. Ele é mais novo que Ni Ming por 3 anos. Ele é o mesmo que Ni Ming, não tendo nenhum talento de cultivação, dessa forma, eles são apenas fazendeiros comuns. Na idade de Ni Ming e Ni Kai, seus reinos da alma já haviam se solidificado, e eles não mais eram capazes de cultivá-lo. Entretanto, ser uma pessoa ordinária ainda é bom. Na vida passada, eu fui incapaz de proteger vocês. Nessa vida, vocês serão protegidos por mim. Nieli voltou para casa e se alegrou após ver sua mãe e tia. Finalmente, a família está reunida de novo. O coração de Nieli está cheio de animação e emoção. Nieli, qual sua força agora? Nieming não pôde se segurar mais e perguntou. Os olhos de todos caíram sobre Nieli. Os grandes olhos de Nieyu também estavam piscando enquanto olhava para Nieli. Nós devemos comer primeiro! A mãe de Nieli, Xiao Yun, apressadamente, disse. Em sua vida passada, não importava se fosse Ni Ming ou Xiao Yun, mesmo se a cultivação de Nieli fosse incapaz de avançar, mesmo se os desapontassem de novo e de novo, eles ainda o confortavam sem cessar. Eles não pediam muito de Nieli, entretanto, ele ainda sentia suas altas expectativas. Toda vez que ele estava com eles, era como uma faca afiada o cortando, e ele se culpava por ser inútil. Entretanto, nessa vida, ele finalmente não desapontaria seus pais de novo. No exame desse ano, minha força de alma quebrou o limite dos 100, e eu me tornei um espiritualista de nível bronze de 1 estrela. Nieli disse enquanto calmamente comia sua comida. Ele não se atreveu a dizê-los sua verdadeira força. Se eles soubessem, eles iriam definitivamente receber o choque de suas vidas. Nieming e companhia não imaginavam que Nieli fosse capaz de se tornar um espiritualista demoníaco. Eles todos pensaram que se Nieli pudesse se tornar um lutador, isso seria mais que o suficiente.
Quando eles ouviram sobre Nie-Li se tornando um espiritualista, eles estavam todos atordoados. Os Hashis espiritualista, nível bronze de 1 estrela, Nie, Minga e companhia todos pensaram que haviam ouvido errado. Espiritualista de nível bronze de 1 estrela? Nie-Kai ao lado não pôde deixar de abrir sua boca e perguntou de novo a Nie-Li. Sim. Nie-Li assentiu com a cabeça. Vendo seus pais ao seu lado, ele sentiu um pouco de tristeza e aflição em seu coração. Um dos seus arrependimentos de sua vida passada, nessa vida, ele poderia finalmente compensá-los por tudo. Espiritualista de nível bronze de 1 estrela. Nie Ming e companhia murmuraram para si mesmos. Nossa casa finalmente tem um espiritualista. Após um breve momento de silêncio aturdidos, suas faces estavam cheias com extrema alegria. Um espiritualista. Quaisquer espiritualista dentro da família Marcas Celestiais teria uma posição extraordinária. Além de serem dispensados da taxa, todo mês, eles podem ainda reivindicar uma boa quantidade de coisas da família. Além de virar um espiritualista, eu também fui escolhido para entrar na classe de gênios pelo Instituto Sagrada Orquídea. Nie-Li pensou por um momento e continuou. A classe de gênios? Você não precisa de talento extraordinário para entrar? O filho de Nie Chong, Nie Long, é também um espiritualista de nível bronze de 1 estrela, mas ele não teve as qualificações para entrar na classe de gênios. Nie-Kai duvidosamente disse. Seu entendimento do Instituto Sagrada Orquídea é ainda bem claro. Nie-Yu piscou com os grandes olhos úmidos, olhando Nie-Li com admiração, e disse: Irmãozão Nie-Li, é incrível. Todo o tempo, Nie-Li tem sido seu objeto de veneração. He! Nie-Li riu esfregando a cabeça de Nie-Yu. Em sua vida passada, ele podia apenas olhar de baixo para Nie-Yu e ficar sob sua proteção. Nessa vida, deixe-me ser aquele que te protege, Nie-Li pensou. É provavelmente porque Xiao Li tem talento em algum outro aspecto, assim ele foi escolhido para a classe de gênios. Afinal de contas, Xiao Li não seria capaz de se tornar um espiritualista nível bronze de 1 estrela em um tempo tão curto. Nossa casa tem um espiritualista, Nie Ming emocionalmente disse. Neste momento, não importa se é Nie Ming, Nie Kai, Tia Miao Ling ou Nie Yu, eles todos estão muito felizes. Xiao Yun até começou a chorar por estar feliz demais. O futuro de Xiao Li será brilhante. Nie Kai deu uma tapinha nos ombros de Nie Li. Xiao Li, vamos indo. Nós temos que ir encontrar o patriarca. Nie Ming de repente se levantou. Seu coração estava cheio de orgulho. Dessa vez, ele pode finalmente levantar sua cabeça em frente de seus companheiros de clã. Previamente, Nie Ming sempre foi menosprezado pelas pessoas da família, especialmente Nie Chong, que sempre estava se gabando em frente dele. Hoje, Nie Li lutou por sua dignidade. Nosso filho acabou de voltar para casa. Deixe-o ter uma refeição primeiro. Por que você está com tanta pressa? A mãe de Nie Li, Xiao Yun, jogou um olhar a Nie Ming. Certo, certo. Nie Ming, embaraçosamente, riu. Ele estava sentindo um profundo orgulho em seu coração, fazendo-o ficar excitado. Vendo sua família ficar orgulhosa dele, Nie Li também se sentiu extremamente feliz em seu coração. Como está a situação dentro da família? Nie Li perguntou enquanto comia. Muito estranha. Quando o tópico mudou para a situação da família, Nie Ming franziu. Estranha? Nie Li se sentiu um pouco curioso. Sim, Nie Ming assentiu. A riqueza da família Marcas Celestiais é suficiente para mal fazer as contas baterem. Entretanto, algum tempo atrás, a família sagrada começou a nos pressionar, causando muitos problemas aos nossos negócios. Alguns de nossos parceiros de negócios também pararam de trabalhar conosco, fazendo nossos anciões e patriarca ficarem ansiosos. Nosso patriarca até enviou uma carta pessoalmente para a família sagrada para perguntar o motivo, mas ele foi ignorado. Eles provavelmente querem esperar por um momento para deixar nossa família Marcas Celestiais ficar em uma posição difícil antes de falar os termos conosco, mas de repente houve uma mudança para melhor. Uma mudança para melhor? Nie Li perguntou. Certo. De repente, mais de 10 famílias tomaram a iniciativa de trabalhar conosco. As condições também são muito favoráveis. No começo, o patriarca pensou que isso fosse uma armadilha, mas depois ele percebeu que eles não tinham nenhuma malícia. É dito que isso foi inspirado pela Associação dos Alquimistas. Eles até nos deram muitas oportunidades de negócios, nos fazendo cultivar várias ervas. Além disso, o pagamento também é muito bom. Sob a proteção da Associação dos Alquimistas, a família sagrada não pode mais fazer nada contra nós. Nie Ming disse. Ouvindo as palavras de Nie Ming, Nie Li entendeu o que estava acontecendo. Em sua mente apareceu uma bela jovem mulher.
Tudo isso deve ter sido arranjado por Yang Xin. Já que Nieli é agora um importante parceiro da Associação dos Alquimistas, os arranjos de Yang Xin são muito normais. A força da Associação dos Alquimistas não é nem um pouco menor que a da Família Sagrada. Sua influência é ainda mais forte que a da Família Sagrada. Afinal de contas, todas as famílias ainda precisam comprar elixires da Associação dos Alquimistas. Assim, com a proteção da Associação dos Alquimistas, a Família Sagrada não se atreveria a tocar mais na Família Marcas Celestiais. Além do que com as fórmulas de elixir que foram dadas a eles por Nieli até a mansão do Senhor da cidade e as 3 grandes famílias precisam implorar a Associação dos Alquimistas. Enquanto a Associação dos Alquimistas está sendo fortalecida a esse ponto, se a família sagrada quiser ir contra a Associação dos Alquimistas, então isso significa simplesmente procurar a morte. Após voltar, além de ver seus parentes, ele ainda precisava arranjar para a família Marcas Celestiais ter contato com a Associação dos Alquimistas. Nieli não pensou que Yang Xin já teria arranjado isso tudo. Diante disso tudo, Nieli pode pôr em sua mente como lidar com a família sagrada. É claro, a Associação dos Alquimistas é muito crucial para isso. Por que você está dizendo isso para as crianças? Xiaoyun de maneira triste olhou para Nie Ming em seus olhos. Nieli é ainda uma criança. Saber isso é simplesmente inútil. Uma visão de mulher. Agora que Nieli já é um espiritualista nível bronze de 1 estrela, no futuro ele entrará para o núcleo da família Marcas Celestiais. Nesse momento, as coisas que ele vai aprender são ainda maiores que isso. Nie Ming retrucou com uma expressão orgulhosa e feliz. Tudo bem, você está justificado, Xiaoyun disse impacientemente. Pai e mãe ainda são os mesmos que na vida passada. Eles iriam frequentemente discutir, entretanto, o relacionamento entre os dois ainda é muito bom. Ao ver essa cena, Nieli riu. Pai, por enquanto, eu ainda não desejo me encontrar com o patriarca. Eu quero continuar meu treinamento. Nieli levantou sua cabeça, olhando a Nie Ming e disse. Claro, está tudo bem vê-lo depois. Nie Ming riu. Tio Niekai ao lado esfregou a cabeça de Niyu e disse. Xiaoyu também tem que trabalhar duro e ser como Nieli. Xiaoyu vai trabalhar duro. Niyu assentiu com a cabeça e disse em um tom sério. A noite está se aproximando. Havia uma brisa noturna soprando na floresta, com o som de folhas farfalhando ao vento. Nieli saiu de sua casa e se dirigiu para o fundo da floresta na colina. Sentando em uma larga pedra, ele olhou para longe e viu as luzes das várias casas. A família Marcas Celestiais é a família com a mais longa história. Sua história pode ser traçada de volta à era do Império do Vento Nevado. O ancestral da família Marcas Celestiais era um dos grandes lordes naquele tempo. Entretanto, após sofrer a experiência das mudanças na Era e a longa Era das Trevas, a família Marcas Celestiais decaiu para uma família pequena dentro da Cidade da Glória. Nie lhe cruzou suas pernas e sentou na enorme pedra quietamente treinando. Há apenas um pequeno passo restando para ele alcançar o nível prata. Uma vez que ele quebre a barreira para o nível prata, ele será capaz de se integrar com o espírito demoníaco do demônio das sombras dentro da lâmpada espiritual. Enquanto consumia elixires sem parar, ele operava a técnica de cultivação Deus Celestial ao mesmo tempo. Nieli estava absorvendo elixires no seu sangue e lentamente liberava os efeitos para seu reino da alma. Isso fez seu reino da alma começar a se expandir incessantemente. Seu reino da alma começou a se agitar continuamente, como se fosse preenchido, com uma poderosa força da alma. Entretanto, se ele quiser entrar no nível prata, será um pouco difícil. Nieli estimava que ele precisaria aproximadamente de 10 dias para fazer isso. Eu quase esqueci. Ainda há um outro método que eu ainda posso usar. Nieli parecia ter lembrado de algo enquanto ele levemente sorriu. Quando se quebra a barreira para o nível prata, há um método chamado Mãos de Meridiano Miraculoso. Esse método sela os vasos sanguíneos do braço e várias outras partes do corpo. Ele iria selar 36 pontos de acupuntura e forçar sua força da alma a ficar presa dentro de seu reino da alma, permitindo uma quebra forçada para o nível prata. Essa forma de quebrar a barreira, além de exaurir largas quantias de força da alma, iria danificar um pouco os seus meridianos. Entretanto, com a ajuda dos elixires, eles podem ser facilmente curados. Vamos tentar então. Nieli sorriu levemente. Através do método das mãos de meridiano miraculoso, ele começou a selar os pontos de acupuntura dentro de seu corpo, um após o outro, trancando completamente sua força da alma. Ninguém usaria esse tipo de método, a menos que tivesse absoluta confiança.
Depois que sua força da alma foi completamente bloqueada, ela começou a se reunir no centro de seu reino da alma, se acumulando, cada vez mais. Nieli continuou a consumir todos os tipos de elixires, os quais estavam aprimorando ainda mais a sua força da alma. Sua força da alma estava aumentando constantemente, tornando-se mais e mais concentrada. Era como se o ar estivesse sendo comprimido em um único ponto, o que lhe daria uma incrível explosão de poder. Sua força da alma estava continuamente sendo comprimida dentro de seu reino da alma, incapaz de encontrar uma saída. Ela estava sendo comprimida constantemente e, por isso, rasgando constantemente. Em um ciclo infinito. Nieli sentiu seu reino da alma rasgar e se reconstruir repetidamente. Aquela dor imensa fez seu rosto ficar completamente branco e fez suor encharcar seu corpo. Urra! Nieli gemeu dolorosamente. Apesar de sua determinação estar sendo repetidamente testada, ele manteve sua mente clara, o tempo todo guiando e comprimindo sua força da alma. Bum! 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 A barreira dentro de seu reino da alma começou a quebrar. Toda vez que ela quebrava um pouco mais, Nieli sentia claramente sua força da alma aumentando várias vezes. O último, bum! A força da alma comprimida começou a explodir, enchendo o seu reino da alma por inteiro e fazendo-o crescer sem parar. Aquela dor terrível cobria todo o seu corpo como se milhares de agulhas finas estivessem perfurando seu cérebro. Seus meridianos também estavam rasgando constantemente, mas Nieli suportou aquela dor implacável enquanto esperava que a explosão de sua força da alma comprimida abrisse seus meridianos selados. Ufa! Nieli ficou aliviado e seu corpo relaxou. Embora seus meridianos estivessem gravemente danificados, o rosto de Nieli estava cheio de felicidade. Tudo ocorreu como ele esperava. Ao usar as mãos do meridiano miraculoso para expandir seu reino da alma, ele conseguiu alcançar o nível prata. Depois que recuperar sua força da alma, ele será um espiritualista de nível prata. Nieli tomou várias pílulas de recuperação, cruzou as pernas e começou a praticar em silêncio. Depois de cultivar até o seu nível atual, ele já é capaz de absorver a energia Yin que vem da noite. Além disso, homens são cheios de energia Yang, portanto ele não terá problemas como Shao Ninger teve. Depois de praticar por cerca de 1 hora mais ou menos, os meridianos e a força da alma de Nieli já se recuperaram. Ele finalmente alcançou o nível prata. Um brilho apareceu nos olhos de Nieli conforme ele os abriu. Ele finalmente poderia usar a lâmpada espiritual do demônio sombrio. Ele pegou a lâmpada. Sua mão direita a acariciou lentamente enquanto ele inseria a força da alma. Um som parecido com pu soou, e a lâmpada espiritual começou a emitir uma luz fantasmagórica em meio à escuridão da noite. Sons de lamentações do demônio soaram, todos vindos da lâmpada espiritual. A luz da lâmpada é o recinto do demônio sombrio. Mesmo assim, Nieli não tinha medo. Sua força da alma agia como uma corda, sinuosamente indo em direção à luz. A força da alma de Nieli acabou encontrando uma sombra negra. Quando sua corda de força da alma enrolou aquela sombra, o demônio sombrio urrou miseravelmente, resistindo enquanto tentava se livrar do aprisionamento da força da alma de Nieli. Tentando fugir? Não vai ser tão fácil. Renda-se perante a mim! Nieli continuou a operar sua força da alma e a prender o demônio sombrio. O demônio sombrio subitamente tremeu em meio à sua resistência contínua. Sob a pressão da força da alma de Nieli, aquele espírito demoníaco gradualmente perdeu a capacidade de se defender. O demônio se transformou em uma sombra negra e entrou no reino da alma de Nieli. Uma vez que o espírito demoníaco esteja dentro do reino da alma de um espiritualista, ele já estará sob controle e será sustentado pela força da alma. A menos que o espiritualista libere-o por conta própria, o espírito demoníaco não será capaz de ter liberdade novamente. É como se fosse marcado pela força da alma. Depois de integrar-se com o demônio sombrio, o reino da alma de Nieli expandiu para pelo menos 2 vezes o tamanho anterior. Quando integrado, o espírito e o espiritualista vão passar a afetar um ao outro. Até mesmo a velocidade do treinamento de força da alma dobrará. O demônio sombrio é um dos espíritos demoníacos mais misteriosos. São muito raros aqueles que sabem de suas características. Portanto, ainda menos espiritualistas conseguiam colocar perfeitamente as habilidades de combate daquele espírito em uso. Apesar de que esta não é uma tarefa difícil para Nieli, o demônio sombrio é, sem dúvidas, extremamente poderoso,
e ele tem uma taxa de crescimento extremamente alta. Portanto, não é possível compará-lo a aqueles espíritos demoníacos comuns. Além disso, o cérebro de Nieli está cheio de habilidades de combate adequadas para o demônio sombrio. Então, ele pode utilizar perfeitamente o poder daquele espírito demoníaco ao máximo. Nieli acenou com a mão direita, chamando o demônio sombrio enquanto rapidamente se fundia a ele. Naquele momento, o corpo de Nieli desapareceu e logo depois reapareceu como um fantasma. Uma foice de ossos cresceu a partir de seus braços, como se fossem as garras de um louva-a-Deus. O demônio sombrio tem duas formas, a do vazio e a tindos corpórea. Quando Nieli entra na forma do vazio, poucos serão capazes de sentir sua aura. Enquanto estiver na forma do vazio, Nieli não terá a capacidade de atacar, mas, quando voltar à forma corpórea, ele poderá lançar vários golpes mortais. O demônio sombrio é um assassino extremamente poderoso. Em batalha, até mesmo alguém com um nível maior que o dele pode acabar morto se não tomar cuidado. A foice de ossos tem cerca de 1 metro de comprimento, e uma luz arrepiante brilha sobre ela, fazendo-a parecer extremamente afiada. Nieli encarou seus 2 braços transformados e depois olhou para uma árvore enorme que estava a vários metros de distância. Seu corpo virou um vulto. Depois do encontro na antiga cidade Orquídea, Nieli já memorizou a voz dessa pessoa em sua mente. Felizmente, as pessoas que vieram estavam todas no nível prata. A quantidade de especialistas no nível ouro em toda a Cidade da Glória é pequena, e cada um deles tem uma identificação especial. Portanto, é muito difícil para os especialistas de nível ouro da Guilda das Trevas se infiltrarem na Cidade da Glória. O mais forte deles na cidade é Yun-Hua. Nieli franziu ligeiramente as sobrancelhas e utilizou a forte percepção do demônio sombrio. Ele conseguiu sentir vagamente a força daqueles 3 níveis prata. Um deles estava no nível prata de 5 estrelas, e os outros 2 estavam no nível prata de 3 estrelas. Vai ser um pouco difícil de lidar com isso, murmurou Nieli, franzindo as sobrancelhas novamente. Se fossem nível prata de 1 ou 2 estrelas, Nieli poderia facilmente acabar com eles. Quanto aos de 3 estrelas, ele conseguiria encontrar uma maneira de lidar com isso. Mas eles têm um de nível prata 5 estrelas, o que tornou as coisas um pouco mais difíceis. Se estes 3 conseguissem chegar à casa de Nieli, a situação se tornaria problemática. Xiaoyu, rápido, vá avisar os adultos. Diga a eles que tem várias pessoas da Guilda das Trevas escondidas na floresta. Nieli disse para Nieiyu depois de pensar por um tempo. Pessoas da Guilda das Trevas? Um brilho de medo apareceu nos olhos de Nieiyu. Desde pequena ela ouvia falar de quão terrível a Guilda das Trevas realmente é. Mas o que você vai fazer? Irmãozão Nieli, vamos juntos! Eu vou ficar bem. Não vou atacá-los. Vou ficar aqui apenas para não os perder de vista. Rápido, vá avisar os adultos. Naquele grupo de pessoas tem alguém no nível prata. De 5 estrelas. Um nível ouro deve vir pará-los, disse Nieli. Para evitar ataques de bestas demoníacas, um ancião de nível ouro patrulhava o território da família Marcas Celestiais todo dia. Tudo o que Nieiyu precisava fazer era chamar esse ancião de patrulha. Após ele chegar, a situação seria facilmente resolvida. Xiaoyu, rápido! Você não pode demorar muito! Nieli insistiu urgentemente. Nieiyu olhou com preocupação para Nieli, mas finalmente concordou. Sua pequena figura apressadamente correu para longe. Ao ver ela correndo para longe, Nieli se sentiu um pouco aliviado. Haviam 2 razões para fazer Nieiyu chamar os adultos. Uma delas é para obter ajuda e a outra é para fazê-la ficar longe. Dessa forma, ele poderia se concentrar em lidar com a situação atual. Nieli se escondeu cuidadosamente, se aproximando lentamente do lugar em que os 3 homens estavam posicionados, embora a força dos oponentes seja maior. Eles tiveram suas posições descobertas enquanto Nieli ainda está escondido. Portanto, não é inteiramente impossível vencer. Diácono Yun-Hua liderava os 2 lutadores de nível prata de 3 estrelas, enquanto lentamente avançam pela floresta. Que é isso? Diácono Yun-Hua de repente sentiu algo estranho, como se alguma coisa estivesse em um canto, espionando-os. Mas por este sentimento ser muito vago, ele não conseguiu encontrar sua fonte. O que foi, milord? Perguntaram os 2 lutadores intrigados. Será que senti errado? Diácono Yun-Hua ligeiramente franziu as sobrancelhas. Ele estalou os dedos e um enorme tigre preto demoníaco apareceu do nada. Aquele olhar gélido do tigre observava friamente os arredores em meio à floresta.
Ele é um espiritualista nível prata de 5 estrelas integrado com um tigre da estrela negra. Isso é ainda mais difícil de lidar. Nieli franziu ligeiramente por um momento, se escondendo nas sombras, prendendo a respiração. O demônio sombrio também se escondeu atrás das árvores, sem se mover. A distância entre Nieli e o diácono Yun-Hua era cerca de 50-60 metros. Aquele tigre da estrela negra é apenas uma besta demoníaca de nível prata. É impossível para ele detectar Nieli de tão longe. Quanto ao demônio sombrio, ele está escondido a 5 metros do diácono Yun-Hua. O seu corpo tinha desaparecido completamente, entrando na forma do vazio. Os olhos do tigre da estrela negra brilhavam com uma cor ciana. Ele analisou os arredores, mas não conseguiu encontrar nada. Diácono Yun-Hua se sentiu aliviado e disse: "Talvez eu só esteja imaginando coisas." O diácono Yun-Hua fez o tigre da estrela negra retornar. Libertar o seu espírito demoníaco faria sua aura facilmente detectável para os outros espiritualistas, portanto, ele tinha que tomar cuidado. "Nós dois vamos esperar aqui. Liu Qing, vá ver se tem alguém de patrulha na família Marcas Celestiais. Quando terminar, envie-nos um sinal." Diácono Yun-Hua disse suavemente. "O que eles estão fazendo ainda é muito perigoso, e ele não está disposto a se arriscar." Liu Qing se sentiu um pouco deprimido, pensando: "Por que eu tenho que ir?" Mas, apesar de se sentir injustiçado, ele não se atrevia a refutar o diácono Yun-Hua. Sem escolhas além de assentir, ele foi até as montanhas. Diácono Yun-Hua e a outra pessoa chamada Liu Yan diminuíram a velocidade. Vendo Liu Qing se separar do diácono Yun-Hua, as sobrancelhas de Nieli se contraíram ligeiramente. Essa é uma ótima chance. Com sua força atual, lidar com 3 pessoas ao mesmo tempo ainda é difícil, mas acabar com um único lutador nível prata de 3 estrelas é algo bem fácil. Embora a cultivação de Liu Qing seja maior por 2 níveis inteiros, ele é um lutador, e Nieli é um espiritualista. O espírito demoníaco que Nieli está usando é o nunca antes visto demônio sombrio. As pessoas comuns não faziam ideia das habilidades dele. Sob o controle de Nieli, o demônio sombrio se transformou em uma luz negra, voltou rapidamente e se fundiu com ele mais uma vez, fazendo com que seu corpo mudasse repentinamente. Nieli olhou para Liu Qing, que não estava tão longe, e o canto de sua boca se levantou. Com um único pensamento, seu corpo desapareceu e ele se aproximou lentamente do inimigo. O que está acontecendo? Depois de correr várias centenas de metros, Liu Qing de repente sentiu uma aura estranha. Ele ficou parado, olhando com suspeita para os arredores. Em meio ao silêncio da noite, sem contar o farfalhar das árvores causado por uma brisa noturna, não havia outros movimentos. "Eu provavelmente estou imaginando coisas." Liu Qing riu para si mesmo e continuou a avançar. Ele diminuiu o ritmo, pensando que poderia simplesmente fingir ter feito o trabalho para satisfazer o diácono Yun-Hua, que não havia necessidade de ser tão sério ao ponto de arriscar sua vida. Nieli prendeu a respiração, calmamente se aproximando de Liu Qing. Com a capacidade de ocultação do demônio sombrio, seria muito difícil para uma pessoa comum detectar sua aura. 5 metros, 3 metros, 2 metros, Liu Qing não fazia ideia de que Nieli estava logo atrás dele. Repentinamente, Liu Qing sentiu uma forte intenção assassina cair sobre si mesmo, e um sentimento de desespero preencheu seu coração. Ele ficou surpreso, mas se virou rapidamente e chutou em direção ao que estava atrás de si. No entanto, esse chute não acertou absolutamente nada. Não havia ninguém atrás dele. O que está acontecendo? Liu Qing sentiu apenas um frio interminável em sua coluna. Ele tinha sentido claramente uma intenção assassina, mas quando se virou, não encontrou nada. Bem quando ele estava começando a ficar aliviado, do nada, uma figura apareceu ao seu lado. Psh! Uma luz fria brilhou em meio à escuridão atravessando o pescoço de Liu Qing. O pescoço de Liu Qing foi atravessado, e sangue fresco começou a cair. Sua boca estava aberta, mas ele não conseguiu falar absolutamente nada. Seus olhos lentamente se escureceram e... plop! Sua cabeça caiu no chão. Liu Qing, até mesmo em sua morte, não sabia o que exatamente o atacou. Do início de sua cultivação até agora, ele experimentou centenas, se não milhares de ataques, mas nunca tinha visto algo desse tipo antes. Pena que agora ele nunca mais terá a chance de descobrir. Após o ataque de Nieli acertar, ele entrou na forma do vazio e voltou a se esconder. Ele se escondeu perto do cadáver de Liu Qing,
preparando-se para a próxima emboscada. Quanto ao seu primeiro ataque furtivo, ele não estava muito satisfeito. Antes de atacar, Liu Qing sentiu sua intenção assassina. Embora no final tenha conseguido matar sem ser descoberto, para Nie Li, aquilo ainda foi um fracasso. Um verdadeiro assassino mataria o inimigo sem que o mesmo percebesse. Já que Nie Li acabou de se integrar com o demônio sombrio, seu controle sobre as habilidades da besta demoníaca ainda não está muito bom. Falhar é normal. Em sua primeira vez, ele já pôde fazer algo desse tipo. Se fosse qualquer outra pessoa, ela já estaria extremamente satisfeita com os resultados. No entanto, Nie Li tem parâmetros muito rigorosos para si mesmo. Ele busca nada menos que a perfeição. Nie Li calmamente se escondeu dentro das sombras, esperando pacientemente. Um cheiro de sangue encheu o ar da floresta. O que está acontecendo? As sobrancelhas do diácono Yunhua ligeiramente franziram. Ele tinha um forte sentimento de que algo estava errado. Ele começou a correr e Liu Yan seguiu logo atrás. Depois de correr por poucos metros, eles viram o cadáver de Liu Qing no chão. Tem alguém aqui? Diácono Yunhua ficou boquiaberto e imediatamente entrou em modo alerta. O adversário matou um lutador de nível prata de 3 estrelas, não muito longe de nós, e sem fazer qualquer barulho. Será que é algum especialista de nível ouro? Liu Yan ficou aterrorizado ao ver aquela cena. Liu Qing estava a apenas poucos metros de distância de nós, mas ele foi morto sem nem ao menos conseguir avisar ou fazer algum som. Como o adversário conseguiu? Eles recuaram lentamente, de costas um para o outro, atentamente inspecionando a mata circundante. Na noite profunda, apenas os sons dos pássaros cantando podiam ser ouvidos naquela floresta silenciosa. Eles não conseguiam encontrar ninguém em meio à mata, mas tinham a terrível sensação de estarem sendo observados, o que fez todos os pelos em seus corpos se arrepiarem. Vendo que o diácono Yunhua e Liu Yan não agiram, Nie Li também não fez nenhum movimento, ele apenas esperou, calmamente. Além disso, para Nie Li, deixar o tempo passar é algo ótimo. Em pouco tempo, Nie Yu teria chamado um ancião da família, e quando isso acontecesse, aquela situação toda acabaria. O tempo continuou passando. Depois de perceber que algo realmente estava errado, o diácono Yunhua franziu as sobrancelhas e disse: "Vamos embora. Ele é um homem cauteloso. Já que encontrou uma situação inesperada, ele vai recuar antes de qualquer coisa. Não há necessidade de correr riscos." Liu Yan não podia esperar para fugir daquele lugar. Então imediatamente concordou. O diácono Yunhua saltou, pronto, para ir embora. E Liu Yan, ao lado dele, estava se preparando para segui-lo. "Você quer ir embora? Não será assim tão fácil." Uma luz arrepiante brilhou nos olhos de Nie Li conforme ele reapareceu. Ele ergueu sua foice de ossos e atacou Liu Yan. Depois de entrar na forma do vazio, Nie Li ficou escondido ao lado de Liu Yan por um bom tempo. A distância entre os dois era de apenas 5 a 6 metros. Então, ele subitamente acelerou. Bem quando Nie Li apareceu, as pupilas de Liu Yan e do diácono Yunhua se contraíram. "Quem é você?" Havia alguém escondido tão perto e eles não tinham percebido nada mesmo depois de tanto tempo? "Morram!" Os olhos de Nie Li se estreitaram, emitindo uma intenção assassina, arrepiante conforme ele cortou em direção a Liu Yan com uma velocidade incrível. Liu Yan retornou do choque e seu corpo começou a emitir uma luz estranha. Naquele corpo, haviam 2 protetores de braço. Ele, claro, levantou os protetores de braço para bloquear o ataque e, ao mesmo tempo, chutou em direção a Nie Li. Como um lutador de nível prata, Liu Yan passou por centenas de batalhas e tem experiências de combate em abundância. Sob este tipo de situação em que está tudo por um triz, sua reação foi muito rápida. Pena que quem está atacando não é uma pessoa comum, e sim Nie Li, que tem o demônio sombrio. Nie Li encarou Liu Yan e de repente endireitou seus braços. A extremidade da foice instantaneamente foi para a parte de trás da cabeça do outro. Com um movimento suave, psh, a extremidade penetrou na parte de trás da cabeça do inimigo. Os olhos de Liu Yan escureceram. Mesmo em sua morte, ele ainda não entendia. Por que esse cara tinha braços tão longos? Mesmo estando frente a frente, ele foi capaz de atacar a parte de trás do seu pescoço. Em apenas um momento, Nie Li matou 2 dos 3. Com base em apenas força, Liu Yan era um pouco superior, mas Nie Li não o enfrentou diretamente. Em vez disso, ele lançou ataques furtivos. O ataque foi completamente inesperado para o inimigo. Em tão pouco tempo, não havia maneiras de Liu Yan conseguir reagir. Portanto, o ataque furtivo de Nie Li teve sucesso, matando-o instantaneamente. Depois que viu Liu Yan ser morto por Nie,
Li, diácono Yunhua, não perdeu tempo, prontamente fundindo-se com o tigre da estrela negra. Ele gritou furiosamente e chutou em direção a Nieli. Bum! O chute acertou o abdômen de Nieli, fazendo-o voar por vários metros, bater violentamente em uma árvore e cair lentamente no chão. Diácono Yunhua abaixou a cabeça e olhou para o corpo de Liu Yan, que estava em meio a uma poça de sangue. Ele estava quase explodindo de raiva. Isso porque conseguia perceber que a força de seu adversário não era tão grande, mas mesmo assim, ele perdeu 2 de seus subordinados. Como poderia não estar furioso? Droga! Grunhiu o diácono Yunhua, chutando Liu Yan, que já estava completamente morto. A parte de trás da cabeça é provavelmente o local mais fatal do corpo. Depois de ser atacado ali, não existe basicamente nenhuma chance de sobreviver. Nieli lentamente limpou o sangue no canto da boca, sorrindo impiedosamente. Já que se livrou daqueles 2, o diácono Yunhua é o único restante. Que porra é essa? Morra! Diácono Yunhua bufou com raiva. Após a fusão com o tigre da estrela negra, seu corpo ficou bem maior. O diácono Yunhua, de alguns metros de altura, pulou esticando os braços e apontando as garras em direção a Nieli, que já havia se fundido com o demônio sombrio. O demônio sombrio é um espírito demoníaco do tipo assassino, obviamente, especializado em assassinato, ou seja, a força básica de seu corpo é menor e precisa ser aprimorada de pouco em pouco. Ao contrário dele, o tigre da estrela negra do diácono Yunhua é um espírito demoníaco do tipo lutador. Por isso, suas habilidades de combate são extremamente poderosas, com muitos padrões de inscrição para ajudar em torno de seu corpo. Bem, quando a enorme palma do diácono Yunhua estava prestes a acertá-lo, Nieli desapareceu. Bum! A palma do diácono Yunhua acertou a árvore ao lado de Nieli, quebrando-a ao meio. O que foi isso? Os olhos do diácono Yunhua se estreitaram. Ele nunca pensou que encontraria uma habilidade tão estranha e se perguntou o que exatamente é essa coisa maldita os atacando. O demônio sombrio é um tipo extremamente misterioso e raro de espírito demoníaco. Suas habilidades também são muito especiais. Portanto, é normal que o diácono Yunhua nunca as tenha visto. O diácono Yunhua subitamente começou a sentir medo. Embora não conseguisse ver claramente o seu adversário, ele tinha certeza de que estava, definitivamente, lutando contra um ser humano que apenas se fundiu com um espírito demoníaco. O problema é, ele não sabe qual tipo de espírito demoníaco aquela coisa poderia ser. Intenção assassina surgiu em seus olhos conforme ele manipulava o tigre da estrela negra e analisava os arredores, procurando pela localização de Nieli. Aquela sombra negra definitivamente é um espírito demoníaco raro do tipo assassino. E o diácono Yunhua pensou consigo. Depois que Nieli ficou desaparecendo e reaparecendo constantemente de forma imprevisível, um sentimento profundo se instalou nele. O diácono Yunhua começou a procurar em meio à floresta por Nieli. Enquanto isso, a pessoa pela qual procurava estava se escondendo atrás de uma árvore, segurando a respiração e não se atrevendo a fazer qualquer movimento. Afinal, ambas, sua cultivação pessoal e a força do demônio sombrio, tinham acabado de chegar ao nível prata. Se ele fosse bater de frente, ele não seria capaz de derrotar um espiritualista de nível prata 5 estrelas, como o diácono Yunhua. A aura do diácono Yunhua está se aproximando cada vez mais. Ele logo descobrirá o esconderijo de Nieli. Hush! Sob a manipulação de Nieli, o demônio sombrio apareceu de repente. Suas garras afiadas cortaram em direção ao pescoço do diácono Yunhua. Sentindo algo arrepiante indo em sua direção, o diácono Yunhua não teve o atrevimento de agir precipitadamente. Ele saltou para trás, esquivando-se do ataque, e então se virou para correr em direção a Nieli. Bang, bang, bang. As garras afiadas do demônio sombrio passaram raspando pela cabeça do diácono Yunhua várias vezes, fazendo-o suar frio. Essa coisa maldita é assustadora demais. Os membros frontais podiam mudar de tamanho, o que deixava os movimentos daquela coisa chocantemente velozes. O menor erro, e ele seria morto em um único golpe. O diácono Yunhua saltou dezenas de metros para trás, e só então conseguiu se esquivar dos ataques do demônio sombrio. Ele ligeiramente suspirou de alívio. Bem quando estava se preparando para contra-atacar, a imagem do demônio sombrio à sua frente ficou meio turva e desapareceu. O diácono Yunhua não pôde deixar de amaldiçoar. A fusão de Nieli e do demônio sombrio é muito difícil de lidar. Ele desaparece rápido demais e é quase impossível de encontrar. Bom, bom, bom!
O diácono Yunhua continuou atacando o local onde o demônio sombrio desapareceu, fazendo pedras saírem voando por toda parte. Mesmo assim, Nieli não reapareceu. Essa coisa maldita não está usando uma habilidade de ocultação. O diácono Yunhua se queixou logo após voltar do estado de choque. Muitos espíritos demoníacos do tipo assassino são capazes de usar habilidades de ocultação, furtividade. Mas essas habilidades furtivas têm uma falha, que é, quando sob ataque, o usuário reaparecerá automaticamente. O que o demônio sombrio usa não é uma habilidade de combate para ocultação furtividade, mas sim a extremamente rara habilidade, forma do vazio. Essa habilidade faz ele se transformar em uma existência semelhante ao ar, capaz de fazer todos os ataques passarem através de si. No entanto, essa habilidade também tem um ponto fraco. Assim que entrar na forma do vazio, seus movimentos ficariam muito lerdos comparáveis aos de uma tartaruga. Mesmo assim, por ser uma rara habilidade do demônio sombrio, essa habilidade de combate do vazio é muito pouco conhecida. As pessoas comuns nunca ouviram falar sobre ela, e muito menos sobre sua fraqueza. O diácono Yunhua parou. Mesmo depois de tanto tempo, ele ainda não conseguiu encontrar Nieli. Ele já tinha pensado em recuar, mas a morte de 2 dos seus subordinados o deixou com uma estranha indisposição para fugir. Um dia eu vou destruir toda a sua família Marcas Celestiais. O diácono Yunhua pensou furiosamente. Mas claro, aquilo era apenas um pensamento. Embora a família Marcas Celestiais tenha decaído, ainda é uma família aristocrata da Cidade da Glória. Ou seja, ela ainda está sob a proteção da Cidade da Glória, e portanto, se a Guilda das Trevas quiser destruir a família, eles terão que derrubar toda a cidade. Essa não era uma decisão que ele podia tomar por si só. De repente, barulhos distantes puderam ser ouvidos, vindos da extremidade da floresta. Algumas pessoas estavam vindo em sua direção em grande velocidade. São as pessoas da família Marcas Celestiais. As pupilas do diácono Yunhua contraíram, e ele saltou para longe, fugindo loucamente. Os olhos de Nieli estreitaram-se levemente. Já que os reforços chegaram, não havia nada com que se preocupar. Subitamente, ele reapareceu, e a foice afiada atacou o diácono Yunhua. Os movimentos de Nieli são incrivelmente rápidos, depois de se fundir com o demônio sombrio. São como os de um louva-a-Deus caçando. Sentindo o ataque repentino, o diácono Yunhua ficou surpreso. Ele imediatamente se virou para desviar, mas já era tarde demais. Psh! Uma ferida apareceu em sua perna e sangue fresco espirrou nos arredores. Droga! O diácono Yunhua nunca pensou que a velocidade de ataque do demônio sombrio era tão alta. Aquele ataque foi muito mais rápido em comparação ao anterior. Desta vez, o diácono Yunhua saltou para bem longe, rapidamente desaparecendo em meio à floresta escura. Por causa de seu nível de cultivação, Nieli estimou que não seria capaz de alcançá-lo. E bem nesse momento, uma voz humana soou atrás dele, que devia ser de um dos adultos os quais foram ajudar. O corpo de Nieli se moveu um pouco. O demônio sombrio lentamente voltou ao seu reino da alma, e seu corpo retornou à aparência normal. Wosh! 3 figuras apareceram na frente de Nieli. O líder era o ancião Nien, e os outros 2 eram Nie, Xiaofeng e Nie Xiaori. Os 2 irmãos são apenas alguns anos mais velhos do que Nieli. Nie Xiaofeng já é um espiritualista de nível prata de 2 estrelas, e Nie Xiaori é um lutador de nível prata de 1 estrela. A relação de Nieli com os 2 irmãos não é tão boa. Eles muitas vezes zombavam da falta de talento de Nieli. Nieli, você fez Nie-Yu nos informar que tem 3 pessoas da Guilda das Trevas aqui? Onde eles estão? Perguntou Nie-En com uma voz severa. Só depois ele notou o cheiro de sangue. Na floresta. Um correu naquela direção, e os outros 2 estão ali no chão. Disse Nieli, continuando. O que fugiu era um espiritualista de nível prata de 5 estrelas. O espírito demoníaco dele era o tigre da estrela negra. Ancião, você tem que tomar cuidado. Pelo menos aquela pessoa também sofreu algumas lesões, portanto você poderá segui-lo pelos vestígios de sangue. Ao ouvir aquilo, o ancião olhou para ele com surpresa. Nie-En vagamente sentia que o Nieli atual parecia um pouco diferente do habitual. Eu vou atrás dele e vocês 2 devem ficar aqui, disse o ancião Nie-En, em um tom grave. Se o adversário realmente era um espiritualista nível prata de 5 estrelas, os 2 irmãos seriam inúteis. Nie-En saltou para longe, indo na direção em que o diácono Yunhua fugiu. Depois de um breve momento, sua figura também desapareceu em meio à floresta escura.
Vendo Nie-en correr para longe, Xiaofeng e Xiaori deram uma olhada em Nie-li e uma pitada de desgosto apareceu em seus rostos. Por que as pessoas da guilda das trevas ao menos viriam aqui? Se enganou o ancião Nie-en, você sofrerá as consequências, disse Xiaori bufando friamente. Ele está vestindo um manto preto. E por ter 20 anos de idade, é em torno de uma cabeça mais alto que Nie-li. Seus olhos se enchem de desdém quando olha para Nie-li. Ao ouvir Xiaori, Nie-li franziu as sobrancelhas ligeiramente e disse: enganar. Vocês têm 2 cadáveres ali no chão, não conseguem ver? Embora não gostasse dos 2, eles ainda são membros da família Marcas Celestiais. Depois de experienciar a destruição da Cidade da Glória em sua vida passada, onde todos os membros da família morreram sob as garras de bestas demoníacas, rancores pessoais não significam muito para Nie-li. Nie Xiaofeng é um ano mais velho do que Nie Xiaori. E também é um pouco mais calmo. Porque seus pais não se dão muito bem, eles próprios acabam não se dando bem com Nie-li. Mas Nie Xiaofeng percebeu que o Nie-li atual está um pouco diferente do habitual. Ele até se atreveu a respondê-los com tanta confiança. Os 3 avançaram um pouco, possibilitando a Xiaofeng e Xiaori ver os cadáveres de Liu Qing e Liu Yan. Eles nunca imaginaram que realmente havia 2 cadáveres. Como eles morreram? Xiaori congelou por um momento, franziu e perguntou novamente. Foi você que os matou? Nie-li não respondeu. Apenas se inclinou e examinou os cadáveres. Ele encontrou 2 símbolos da Guilda das Trevas nos corpos. Realmente são pessoas. Da Guilda das Trevas. Nie Xiaori bufou. Provavelmente 2 ladrões burros que vieram até a nossa família para roubar, mas acabaram sendo descobertos por você. Já que a cultivação de Nie-li não atingiu o nível bronze de 1 estrela ainda, a força desses 2 ladrões burros também devia ser por aí. Nie Xiaofeng olhou para Nie Xiaori com o rosto cheio de dúvidas. Ele também se abaixou e arrancou algumas armaduras de nível prata dos corpos de Liu Qing e Liu Yan. Sua mão direita beliscou os 2 cadáveres e ele disse: são 2 lutadores de nível prata. Nível prata? Como pode? Irmão, você checou isso direito? Gritou Nie Xiaori. Realmente são níveis prata. Tem armaduras nível prata em seus corpos, e eles eram mais fortes que você, disse Nie Xiaofeng, com certeza absoluta. Bem, neste momento ambos Nie Xiaofeng e Nie Xiaori olharam para Nie-li. Foi você quem os matou? Nie-li deu de ombros e respondeu. Eu nunca disse que os matei. Eles podem ter cometido suicídio. Aquilo era muito suspeito. Os 2 irmãos franziram as sobrancelhas. Será que tem alguns especialistas perto dessa floresta? Bem, já que esse especialista ajudou a matar as pessoas da Guilda das Trevas, ele não deve ser um inimigo da família Marcas Celestiais. O olhar de Nie Xiaori caiu sobre Nie-li. Ele sentia que aquele garoto parecia muito suspeito, mas não importa como pensasse sobre isso, era absolutamente impossível para Nie-li chegar ao nível prata em apenas alguns meses, sem mencionar que mesmo assim, a força dele não seria maior do que a de um nível prata comum. Os 2 irmãos se recusam a acreditar que a força de Nie-li poderia ter crescido a tal nível assustador. Ancião Nie-en não está em perigo? Nie Xiaori franziu ao perguntar. Nie-en estava perseguindo o outro membro da Guilda das Trevas já faz um tempo, e ainda tem de voltar. Relaxe, ele não deve ter nenhum problema. Nie Xiaofeng balançou a cabeça e disse: este é o território da família Marcas Celestiais. Aquela pessoa da Guilda das Trevas está no nível prata de 5 estrelas no máximo, enquanto o ancião Nie-en é um lutador de nível ouro de 3 estrelas. Não haverão problemas. Bang, bang, bang. Barulhos de combate soavam nas profundezas da floresta. Entretanto, estes sons rapidamente pararam. Nie-hai, após ouvir as palavras de Nie-wei, franziu as sobrancelhas, olhou para Nie-li e perguntou rispidamente: Nie-li, isso é verdade? Nie-li não tinha escolha. Ele acenou com a cabeça e disse: é verdade, eu fiz isso. Você não seguiu as instruções da família enquanto estava no Instituto Sagrada Orquídea e provocou problemas que causaram grandes perdas. Você deve ser punido com 100 chibatadas, não é mesmo? O olhar de Nie-wei estava fixado em Nie-li, fazendo aquilo tudo parecer uma espécie de imposição. Ao ouvir as palavras de Nie-wei, Nie Xiaofeng e Nie Xiaori se entreolharam e sorriram, achando graça da desgraça de Nie-li. Agora ele está condenado, pois vai cair nas mãos do avô deles. Há um total de 8 ramificações dentro da família Marcas Celestiais, e existem alguns conflitos entre elas. Apesar de que, quando aparece um inimigo, todo mundo se une para lutar,
Mas, normalmente, eles estão brigando sem parar atrás de seus próprios interesses dentro da família. Alguns dos anciãos da ramificação a qual Nie-Li pertence queriam ajudá-lo, mas eles ficaram em silêncio. Afinal de contas, quanto a este assunto, Nie-Li, de fato cometeu um erro. O que Nie-Wei está fazendo é o correto, e portanto eles não têm como interferir. Nie franziu as sobrancelhas, pois também é da ramificação de Nie-Li. Ele pensou um pouco, fez uma saudação e disse: Patriarca, Nie-Li ainda é uma criança. Além disso, sua cultivação é tão pequena. Puni-lo com 100 chibatadas é um pouco exagerado. Depois de um único golpe, ele provavelmente não será capaz de nem mesmo sair da cama por 2 meses. Ancião Nie-Wei refutou. Ancião Nie-En, favorecer as gerações mais jovens deste jeito está errado. O erro de Nie-Li é imperdoável. Se a Associação de Alquimistas não nos ajudasse a sair dessa difícil situação, eu não consigo nem imaginar até que ponto nossa família cairia. Tenho medo de que perderíamos até mesmo a nossa posição como família aristocrata. Sendo um erro tão grande, puni-lo com apenas 100 chibatadas já é pouco. Os olhos de Nie-Wei se arregalaram e encararam Nie-Li friamente. Nie-Li, você tem algo mais a dizer? Nie-Li continuava inexpressivo. Em sua vida passada, ele morria de medo de Nie-Wei, só de vê-lo. Nie-Li já ficava com tanto medo que todos os pelos de seu corpo se arrepiavam e ele se tornava incapaz de falar por um bom tempo. Mas nesta vida, ele sequer se importa com Nie. Wei. Nie-Hai franziu as sobrancelhas, pensou em silêncio por um momento e disse: Eu acabei de receber a notícia de que Nie-Li foi aceito na classe de gênios do Instituto Sagrada Orquídea. Então ele será o foco de nossas atenções de agora em diante. Temo que se ele for punido com 100 chibatadas, seus estudos atrasarão. Nie-Hai ainda ajudou Nie-Li. Como patriarca da família, ele é o primeiro a saber sobre os resultados dos membros de sua família no teste anual do Instituto. Quando soube que Nie-Li atingiu o nível bronze de 1 estrela e foi aceito na classe de gênios, ele ficou confuso. Uma de suas dúvidas era como Nie-Li conseguiu aumentar o nível de sua cultivação tão rapidamente, ao ponto de chegar no nível bronze de 1 estrela em tão pouco tempo. E a outra era, por que o Instituto Sagrada Orquídea aceitaria alguém que acabou de chegar ao nível bronze de 1 estrela na classe de gênios? Quando ouviram as palavras de Nie-Hai, todos olharam com choque para Nie-Li. Eles sabem claramente o nível do talento de Nie-Li, mas mesmo assim ele realmente foi aceito na classe de gênios do Instituto. Esta notícia é, no mínimo, chocante. Nie Xiaofeng e Ni Xiaori também tinham expressões cheias de incredulidade. Eles sabiam exatamente sobre o nível da cultivação de Nie-Li, mas por alguma razão ele foi aceito na classe de gênios. Essa era uma notícia falsa? Até eles não foram escolhidos para entrar na classe de gênios do Instituto. Entretanto, aquilo foi dito pelo próprio patriarca. Portanto, eles não se atreviam a questionar. Pelos anos, o número de membros da família das marcas celestiais a entrar na classe de gênios era apenas uma dúzia. Apesar de alguns não serem capazes de entrar na classe de gênios, isso não significa que eles não têm nenhum valor para serem nutridos. Entretanto, aqueles que entraram na classe de gênios são aqueles com extraordinários talentos. Fundamentalmente, tendo conquistas chocantes. Nie-Hai, como um patriarca, sempre foi imparcial. Ele nunca favoreceu uma filial assim, ele tem seu prestígio dentro da família. Nie-Li, o que você diz em sua defesa? Por que você ofenderia a família sagrada? Nie-Hai olhou para Nie-Li e perguntou. Em sua visão, Nie-Li não é alguém que iria ofender pessoas sem uma razão entre os da geração jovem. Além do que, agora que Nie-Li foi aceito na classe de gênios no Instituto Sagrada Orquídea, ele já tem as qualificações para ser o foco de nutrição. Patriarca, é verdade que eu ofendi a família sagrada e trouxe problemas para a família das marcas celestiais. Entretanto, eu não resolvi o problema? Nie-Li disse, nem servil nem altivo. O estado mental de Nie-Li já está acima dessas pessoas. Nie-Hai olhou para Nie-Li um pouco surpreso. Ele tem uma sensação que o Nie-Li de hoje não é o mesmo que o usual. Quando de frente a ele, Nie-Li não está tímido. Ele está encarando o patriarca com magnanimidade e conduta. Hahaha, isso é engraçado. Nós fomos ajudados pela Associação de Alquimistas e, assim, nos livramos da supressão da família sagrada. A Associação de Alquimistas precisa de nossa ajuda com várias ervas, e em troca eles ajudam nossa família Marcas Celestiais. O que isso tem a ver com você? Quão grande é a sua habilidade para você verdadeiramente dizer que você ajudou nossa família Marcas Celestiais a resolver nossos problemas? Nie Xiaori disse. Ele disse isso porque ele foi pedido por Nie-Wei. Ouvindo as palavras de Nie Xiaori, Nie-Li olhou de leve para Nie Xiaori e Nie-Wei e disse: Isso é realmente engraçado.
A posição da Associação de Alquimistas na Cidade da Glória é extraordinária, comparável às 3 grandes famílias. Por que eles iriam ajudar a fraca e pequena família Marcas Celestiais? É apenas porque a família Marcas Celestiais sabe cultivar ervas? Existem muitas famílias por aí que sabem como cultivar ervas. Além disso, por que eles iriam dar 30% do preço de aquisição a mais para a família Marcas Celestiais? Nierai e os outros estavam levemente espantados. Isso também era algo que eles se perguntavam. A Associação de Alquimistas não apenas ajudou a família Marcas Celestiais, eles também estavam favorecendo a família. Entretanto, eles estão curiosos ao porquê tal poderosa existência, como a Associação de Alquimistas, iria tentar favorecer a família Marcas Celestiais. Isso não faz sentido. Vendo o indiferente e calmo Nie-Li, não importa se seja Nie-Hai, Nie-Wei, Nie-Wen ou outros do alto escalão da família Marcas Celestiais, eles estão todos curiosos. Poderia ser que tudo isso está realmente ligado a Nie-Li? O pai de Nie-Li, Nie-Ming, ao lado, viu como Nie-Li contrariou o ancião de punições e ele já tinha começado a entrar em pânico. Ele não tem nenhuma cultivação, e é apenas um membro de um dos ramos da família. O que também significa que ele não é diferente de um fazendeiro. Quando ele viu a cena diante dele, ele rapidamente se ajoelhou e disse: Patriarca, Nie-Li ainda é jovem, ele não sabe nada. Eu estou disposto a tomar a punição em seu lugar. Por favor, mostre piedade a ele. Pai, se levante, disse Nie-Li, vendo Nie-Ming se ajoelhando e franziu. Ele imediatamente foi ao seu pai e o ajudou a se levantar. Seu pai é um homem honesto. Pai, você não precisa se ajoelhar a ninguém. Shaoli, você cometeu um grave erro e ainda não admite. Nie-Ming ralhou. Em sua visão, se Nie-Li admitisse seu erro, ainda haveria chance para pedir piedade. Entretanto, Nie-Li contradizendo o patriarca assim iria apenas fazer as coisas ficarem mais complicadas. Ver Nie-Ming se ajoelhando fez Nie-Li torcer o nariz. Não importa se em sua vida passada ou sua vida presente. Seu pai fez muito por ele. Em sua vida passada, ele fez seu pai sofrer demais. Nessa vida, ele não vai deixar seu pai sofrer nem mesmo um pouco. Nie-Li apertou seus punhos fortemente e raivosamente encarou Nie-Wei, Nie-Xiaori, Nie-Xiaofeng e companhia. Nie-Hai olhou para Nie-Li. Ele vagamente tinha uma sensação de que a Associação de Alquimistas protegendo a família Marcas Celestiais deve ter algo a ver com Nie-Li. Ele baixou sua cabeça em direção a Nie-Ming e disse: Nie-Ming, rápido, se levante. Antes dessa questão ser clarificada, ninguém irá punir Nie-Li. Apesar Nie-Li de fato ter provocado a família sagrada, nossa família Marcas Celestiais não sofreu nenhuma perda. Assim, ninguém vai punir Nie-Li livremente. Ouvindo as palavras de Nie-Hai, Nie-Ming tinha uma expressão confusa. Ele se levantou em dúvida. O patriarca não vai perseguir esse assunto? A respeito desse assunto, ele ainda está um pouco no escuro. Patriarca, se nós não lidarmos com Nie-Li, nós não seremos capazes de convencer o público. Mesmo se essa questão não trouxer nenhuma perda substancial para a família, Nie-Li ofender a família sagrada é um fato. Quem sabe se a família sagrada pode achar uma maneira de nos causar problemas no futuro? Ancião Nie-Wei disse enquanto franzia. Grão-ancião, você é um membro da família Marcas Celestiais ou da família sagrada? Nie-Li bufou friamente e perguntou. Presunçoso, o que faz você qualificado para falar comigo dessa maneira? Sem regras, sem normas. Eu estou aplicando nossas regras da família. Nie-Wei bufou furiosamente. Grão-ancião, eu não acho que essa questão é simples assim. Shaoli não é um causador de problemas. E se as coisas começaram pela família sagrada, não significa que o erro esteja com Shaoli. Já que essa questão já passou, apenas deixe passar. Ancião Nie-En disse, obviamente tentando ajudar, Nie-Li. Se Nie-Wei punisse Nie-Li, então o prestígio de Nie-En entre as ramificações ainda será afetado de certa forma. O grão-ancião está realmente aplicando as regras? Previamente, quando Nie-Xiaori bateu em um membro da família Tianling, tudo o que você fez foi enviar algum presente. Por que eu não vi grão-ancião Nie-Wei punir Nie-Xiaori? Nie-Li pressionou. Essas duas questões não podem ser comparadas. O conflito de Nie-Xiaori com um membro da geração jovem da família Tianling foi por causa dos interesses da família. Além disso, a força da família Tianling não pode ser comparada ao da família sagrada. A face de Nie-Wei estava carrancuda. Nie-Li realmente comeu os culhões de um leopardo, de fato se atrevendo a confrontá-lo. Mas o que faz ele se sentir deprimido é que, a respeito desse assunto, Nie-Hai estava verdadeiramente ficando do lado de Nie-Li, e ele não pode permitir-se um confronto com o patriarca. Grão-ancião não fez nenhuma investigação.
Como você sabe que eu não tive conflito com a família sagrada pelo interesse de nossa família? Apenas porque você não pode se permitir ofender a família sagrada, você vai me punir apenas para dar à família sagrada uma razão para nos deixar em paz? Se a família Marcas Celestiais não pode nem proteger seus membros, então não há razão em ficar nessa família, Nieli disse, friamente encarando Niewei. Todos no salão estavam chocados. Ninguém nunca imaginou que Nieli iria de fato dizer tais palavras. Isso não é apenas contradizer o grão-ancião. O significado é que Nieli quer deixar a família Marcas Celestiais. Previamente, a impressão de Nieli para todos sempre foi tímida. Mas hoje, ele verdadeiramente disse tais coisas em frente do patriarca e todos os anciões. Nieming já estava tão assustado que ele estava tremendo. Ele ralhou pesadamente. Xiao Li, o que você está dizendo? Apresse-se e se desculpe ao patriarca. Suas asas cresceram tanto que você verdadeiramente quer sair do clã? Não esqueça, é o abrigo e nutrição da família Marcas Celestiais que lhe deu o que você tem hoje, o grão-ancião Niewei disse friamente. Bastardinho ingrato! A família Marcas Celestiais é nossa família, assim não há nada de errado com a família Marcas Celestiais me providenciar abrigo. Entretanto, não foi a família Marcas Celestiais que me criou. Foram meus pais que trabalharam duro diariamente para cultivar ervas para me criar. Eles também pagaram a família Marcas Celestiais com seu trabalho duro. Assim, eu não devo nada a ninguém. Eu, Nieli, não devo nada a ninguém. Nieli endireitou seu corpo e refutou. Isso é ultrajante. Presunçoso! Niewei tinha uma expressão lívida. Niewei ainda queria ralhar com Nieli. Entretanto, ele foi parado por Niehai e Nieming, ansiosamente puxou Nieli. Ele não tem ideia do que está errado com Nieli. Nieli sempre foi tímido no passado. Mas hoje, ele estava contradizendo o grão-ancião e o patriarca. Niehai levemente semicerrou seus olhos olhando para Nieli. Hoje, o debate racional de Nieli o fez olhar para Nieli em uma visão diferente. De frente a tantos anciões, ele não mostra nenhuma forma de covardia, como ele fazia no passado. Niehai sorriu e disse: o que Nieli disse é correto. A família Marcas Celestiais é a família de todos. Todos têm contribuído para a família. Assim, proteger os membros é responsabilidade da família. Antes dessa questão ser completamente investigada, ninguém deverá ser punido. Niewei não entendia o que há de errado com o patriarca hoje. Nieli disse algumas palavras ultrajantes e Niehai está de fato ainda do lado de Nieli, protegendo Nieli. O que isso significa? Ouvindo as palavras de Niehai, incluindo Nieming, todo mundo estava estupefato. Eles originalmente pensaram que Nieli contrariando o grão-ancião dessa forma, mesmo se ele não fosse chutado da família, ele ainda não seria capaz de escapar da punição. Entretanto, Niehai nem mesmo se importou com o que Nieli disse. Ao invés disso, ele está constantemente ajudando. Niewei franziu, secretamente pensando. Niehai, essa raposa velha. Isso não é normal. Niehai está muito brando com Nieli, o que não faz sentido. Ancião Nien e companhia. Estão todos olhando para Nieli, pensando em alguma coisa. Após ele ouvirem as palavras de Niehai, o ânimo de Nieli se aliviou. Afinal de contas, ele ainda tem sentimentos para com a família Marcas Celestiais. A razão por que ele disse tudo, isso é porque ele está insatisfeito com algumas das pessoas da família Marcas Celestiais. Já que o patriarca Niehai é tão generoso sobre o assunto, então está tudo bem. Nieli, você acabou de voltar da escola e passou por muita coisa. Primeiro vá para casa e descanse. Amanhã seu avô irá testá-lo e ver como está sua cultivação. Niehai se levantou, espreguiçou-se e disse rindo. Neste momento todo mundo estava chocado. Não apenas Niehai não perseguiu o erro de Nieli, ele até quer se aproximar de Nieli. Ouvindo as palavras de Niehai, Nieming não pôde deixar de ficar emotivo. Patriarca. Niehai verdadeiramente quer testar o progresso da cultivação de Nieli pessoalmente. Isso é uma absoluta e grande honra. Afinal de contas, Nieli não é um descendente direto de Niehai. Assim, Niehai não está tratando Nieli um pouco bem demais? Todo mundo se entreolhou, mas eram incapazes de descobrir o que estava acontecendo. Após ouvir as palavras de Niehai, Nieli entendeu. Niehai provavelmente percebeu alguma coisa. Afinal de contas, Niehai é um espiritualista de nível ouro. Assim, ele pode ter detectado a aura do espírito demoníaco que estava em seu corpo. Logo depois, Nieli pensou na questão sobre a associação de alquimistas. Ele sabia que não
É difícil ligá-los. Esse sendo o caso, Nieli também não pretende esconder mais. Mesmo que não for por si mesmo, ele deve lutar pelos interesses de seus pais, tio e tia. Logo quando essas pessoas estavam espantadas e confusas, um membro do clã apressadamente correu adentro e disse para Nie-Hai: Patriarca, diretora Yang, da Associação de Alquimistas veio. Diretora Yang? Não importa se fosse Nie-En, Nie-Wei ou Nie-Hai. Todos eles tinham expressões de surpresa. Eles nunca esperariam que a diretora Yang da Associação de Alquimistas viesse pessoalmente e pagasse uma visita à sua família Marcas Celestiais tão tarde da noite. Eles tinham muitos contatos com a Associação de Alquimistas. Naturalmente, eles saberiam sobre a posição da diretora Yang dentro da Associação de Alquimistas. Ela é uma das grandes influências dentro da Associação de Alquimistas, além do presidente e anciões. Uma figura como a diretora Yang, apenas uma palavra casual dela podia devastar uma família aristocrata. Ao mesmo tempo, isso também pode levar uma família aristocrata à prosperidade. Dessa vez, quando a família sagrada estava suprimindo a família Marcas Celestiais, fazendo-os ficarem em uma pobre situação, diretora Yang foi aquela que ajudou a resolver o problema. A Associação de Alquimistas é uma existência comparável às três grandes famílias. Sua influência dentro da Cidade da Glória é ainda maior que a família sagrada e a família divina. Se tornou segunda apenas para a família Vento Nevado, que tem um espiritualista de nível lendário e o senhor da Cidade da Glória. Encarar. A diretora Yang fazia até mesmo Nie-Hai ser respeitoso. Ouvindo que a diretora Yang havia chegado, todo mundo entrou em desordem, dominados pela notícia. Apressem-se e entrem em formação cerimonial. Encontrem-na no salão principal. Nie-Hai apressadamente disse. Encarando esse tipo de figura poderosa, eles não se atreviam a serem negligentes. Logo quando todo mundo estava em formação, um grupo de pessoas chegou. Aquela, liderando, é a curvilínea e sedutora diretora Yang. Apesar de ser uma mulher, ninguém na família Marcas Celestiais tem o menor menosprezo por ela. Ela é, afinal de contas, uma existência poderosa. Diretora Yang apressou seus passos quando ela adentrou. Seu olhar passou por todo mundo e caiu em Nieli, e se sentiu aliviada. Seus subordinados vêm mantendo um olho nos territórios da família Marcas Celestiais. Quaisquer tipos de disputas dentro da família Marcas Celestiais não podem escapar de seus espiões. Quando ela ouviu que Nieli havia retornado para a família Marcas Celestiais, diretora Yang já queria vir imediatamente discutir algumas questões com ele. Originalmente, ela pretendia vir amanhã para procurar por Nieli. Entretanto, quando ela ouviu do ataque furtivo da Guilda das Trevas, ela se apressou rapidamente no tardar da noite. Além de Nieli, a diretora Yang não conseguia pensar em nenhuma outra razão que iria atrair a atenção da Guilda das Trevas. Ela se preocupava de que essas pessoas estivessem tentando assassinar Nieli. Atualmente, Nieli é o maior parceiro da Associação de Alquimistas e pode ainda haver muito mais coisas às quais ela possa trabalhar junto com ele. Assim, nada deve acontecer a Nieli vendo que Nieli estava seguro. A diretora Yang se sentiu aliviada. Apresse-se e traga um copo de chá para a diretora Yang. Nie-Hai apressadamente disse para várias empregadas. Não precisa, disse diretora Yang sacudindo sua mão. Seu objetivo em vir aqui é para garantir a segurança de Nieli, não para beber chá. Seus olhos se encontraram com Nieli, comunicando-se com ele pelos olhos. Essa cena caiu aos olhos de Nie-Hai e ele imediatamente percebeu. Parece que Nieli de fato tem alguma conexão com a Associação de Alquimistas. Entretanto, o que ele não consegue descobrir é o porquê da Associação de Alquimistas colocar tanta importância em Nieli. Diretora Yang ficou em silêncio por um momento, sorrindo levemente para Nie-Hai e companhia, e disse: Patriarca Nie-Hai, eu ouvi que vocês estiveram sob invasão da Guilda das Trevas. De fato, essa é a situação. Diretora Yang, esses dois são da Guilda das Trevas. Além desses dois, há um que escapou, mas foi ferido. Nie-Hai apontou para os dois cadáveres no chão e disse. O olhar de Yang Xin caiu sobre os dois cadáveres. Ela ficou em silêncio por um momento. Sem dúvida, o alvo dessas pessoas deveria ser Nieli. Assim, ela não deixaria isso passar facilmente. Ela virou seu olhar de volta para Nie-Hai e disse: Patriarca Nie-Hai, há uma questão a qual eu preciso discutir com você. Isso é possível? Por favor, diga! Nie-Hai disse de maneira extremamente polida. Sua expressão era muito humilde. Eu temo que a Guilda das Trevas vá retornar para cumprir seus objetivos. Eu me preocupo pela segurança da família Marcas Celestiais, assim, eu pretendo despachar vários lutadores e espiritualistas de nível ouro aqui para ajudar a proteger a família Marcas Celestiais. Qual é a sua opinião a respeito disso? Disse Yang Xin.
Apesar dela ter dito que é para proteger a família Marcas Celestiais, a verdade é, aquele que ela quer proteger é Nieli, nada mais. Você deseja despachar vários lutadores e espiritualistas de nível ouro? Ni-Hai estava surpreso e sem palavras. Suas dúvidas se tornaram mais e mais profundas. Que método Nieli usou para conseguir fazer a associação de alquimistas ajudá-lo tanto? Não apenas eles estão dispostos a pagar um preço maior para adquirir ervas da família, eles estão também dispostos a despachar lutadores e espiritualistas de nível ouro para ajudá-los. Eu não acho que isso seja certo, Grão-Ancião Niewei disse ao lado. Ele franziu as sobrancelhas. Qual o motivo por trás da associação de alquimistas enviar lutadores e espiritualistas de nível ouro para cá? Qual o problema? Nieli olhou para Niewei e disse: talvez o Grão-Ancião pensa que a associação de alquimistas está tentando ferir nossa família Marcas Celestiais? Grão-Ancião está medindo a barriga de um cavalheiro com o coração de uma pessoa sórdida. Ultraje. Quem você está implicando ser uma pessoa sórdida? Niewei ralhou raivosamente. Esse Nieli é ultrajante demais. Ele verdadeiramente o retruca na frente de todo mundo. Niming ansiosamente puxou a camisa de Nieli. Ofendendo o Grão-Ancião assim, as consequências seriam sérias. Com suas atuais posições na família, não há absolutamente nenhuma maneira para competir contra o Grão-Ancião Niewei. Mesmo se o Grão-Ancião Niewei não fizer nada a Nieli hoje, quem sabe se vai se vingar no futuro. Vendo Niewei reprimir, Nieli Yangxin entendeu. Parece que Nieli não disse tudo para sua família. A relação desse Niewei com Nieli não era muito boa. Yangxin levemente apertou os olhos. A importância de Nieli é sem dúvida muito alta. Assim, é claro que ela vai dar cobertura a Nieli. Patriarca Nie-Hai. Eu percebi que há algumas pessoas que têm algumas opiniões a respeito da associação de alquimistas. Isso quer dizer que a associação de alquimistas não mais precisa cooperar com a família Marcas Celestiais? Yangxin bufou friamente, enquanto sua face se tornava fria. Após estar no poder por um longo tempo, sua expressão facial podia mudar quando quisesse. Até mesmo o ar ao redor sentiria calafrio. Niewei apressadamente explicou. Diretora Yang, eu não quis dizer dessa maneira. Ele não se atrevia a ofender a associação de alquimistas. Ele apenas sentia que enviar lutadores e espiritualistas de nível ouro é um pouco estranho, assim, ele expressou para relembrar Nie-Hai. Entretanto, após ser refutado por Nieli, a natureza da questão mudou. Se a associação de alquimistas se recusasse a cooperar com a família Marcas Celestiais por causa disso, ele se tornaria um criminoso dentro da família. Dentro de seu coração, ele xingou Nieli de novo por abrir a boca nesse tipo de situação. Entretanto, Nie-Hai está favorecendo Nieli, o que fazia Niewei se sentir deprimido. Após entender a relação entre Nieli e a associação de alquimistas, como Nie-Hai poderia punir Nieli? Após friamente passar seu olhar por Niewei, Yang Xin bufou e disse: eu estou no momento falando com o patriarca Nie-Hai. Por que você está interrompendo? Ouvindo as palavras de Yang Xin, Niewei abriu sua boca. Sua face se tornou vermelha. Apesar dele não estar feliz com Yang Xin, ele não disse nada. Afinal de contas, uma palavra de Yang Xin poderia decidir o destino da família Marcas Celestiais. Como ele poderia se atrever a ser imprudente? Como grão-ancião de uma família aristocrata, ser repreendido por uma dama de 20 e 30 anos e não ser capaz de retrucar? É apenas possível imaginar o quão deprimente isso é. Eu assumo que esse é o grão-ancião da família. Ni! Yang Xin olhou para Nie-Hai e perguntou, ouvindo que ali havia uma pequena raiva dentro do tom de Yang Xin. Nie-Hai embaraçosamente disse, correto, as palavras do grão-ancião não pretendiam ofendê-la, diretora Yang. Eu espero que a diretora Yang possa perdoá-lo. Nie-Hai jogou uma piscada para Nieli, querendo conseguir a ajuda de Nieli com a raiva de Yang Xin. Entretanto, Nieli virou a cabeça, ignorando o patriarca. Não tendo a dignidade de uma patriarca em frente de Yang Xin está ok, mas encarando seus próprios membros de clã, ele ainda está desamparado. Entretanto, ele pode apenas sorrir amargamente. Ele obviamente viu através disso o motivo por que a Yang Xin cooperou com a família Marcas Celestiais é tudo por causa de Nieli. Eu sugiro que essa pessoa saia. Se esse tipo de pessoa permanecer como um grão-ancião dentro da família Marcas Celestiais, então a Associação de Alquimistas vai parar nossa cooperação com a família Marcas Celestiais. Yang Xin disse de leve. Nie-Hai respirou fundo. O que ela quer dizer é que ela quer que eles retirem Niewei de sua posição de grão-ancião.
A Associação de Alquimistas agora carrega o destino da família Marcas Celestiais. Assim ele não se atreve a ser imprudente. A Associação de Alquimistas não é uma piada. Se eles pararem de cooperar com a família, haveria incontáveis famílias por aí que irão pegar a chance de suprimir a família Marcas Celestiais. De hoje em diante, Nie Wei não mais será o grão-ancião e ancião de punições da minha família Marcas Celestiais. Sua posição será tomada por Nie En. Nie Hai anunciou publicamente. Nie Wei abriu a boca, querendo dizer algo. Entretanto, ele olhou a Yang Xin da Associação de Alquimistas e seu pessoal. Ele entendeu que não haveria mais espaço para discussão. Ele pode apenas engolir o que ele está prestes a dizer. Nie Xiaofeng e Nie Xiaori estão tão roxos quanto berinjelas. A razão deles serem tão arrogantes dentro da família Marcas Celestiais é porque seu avô é um grão-ancião. Ser capaz de retirar um grão-ancião de sua posição dentro da família Marcas Celestiais demonstra o absoluto poder da Associação de Alquimistas. Nie Hai continuou anunciando. Em adição, Nie Ming vai tomar o posto de comando do Salão Público, Nie Kai vai tomar o posto de comando do Salão da Agricultura. Ouvindo as palavras de Nie Hai, Nie Ming e Nie Kai, estavam ambos estupefatos. Eles estavam olhando para Nie Hai em descrença. Eles não eram os únicos. O resto dos membros do clã estavam também em choque. Os postos de comando do Salão Público e do Salão da Agricultura eram ambas posições de poder dentro da família Marcas Celestiais. Um estava no comando das finanças, e o outro no comando das ervas e outras coisas relacionadas à agricultura. Normalmente, eram os filhos de Nie Wei que estavam a cargo dessas duas posições. Obrigado, patriarca! Nie Ming emocionalmente se ajoelhou e disse. Obrigado, patriarca. Nie Kai também apressadamente se ajoelhou. Vendo seu pai e tio se ajoelharem, Nie Li não pôde deixar de franzir suas sobrancelhas. Nie Hai imediatamente balançou suas mãos. Ao ver a expressão de Nie Li, não há necessidade de cerimônia. De hoje em diante vocês dois não precisam mais se ajoelhar na minha frente. Ambos, Nie Ming e Nie Kai, se levantaram, confusos sobre o que estava acontecendo. Nie Wei, Nie En e companhia pareciam ter finalmente percebido. Os olhos de Nie En estavam cintilando com luz, enquanto os de Nie Wei estavam cheios de frustração. Já que a Associação de Alquimistas está disposta a despachar pessoas para ajudar a guardar a família Marcas Celestiais, nós somos gratos por isso, é claro. Nie Hai podia ver que a Associação de Alquimistas enviar pessoas é provavelmente com o motivo de proteger Nie Li. Suas dúvidas em seu coração começaram a aumentar enquanto ele se perguntava: por que a Associação de Alquimistas via Nie Li com tal importância? Ele decidiu perguntar a Nie Li após Yang Xin sair. É tarde da noite, eu não lhes incomodarei por mais tempo. Yang Xin deu uma olhada a Nie Li e disse. Todo mundo descanse bem. Eu visitarei amanhã novamente, durante o dia. É difícil para a diretora Yang ir e vir. Por que você não fica à noite na minha família Marcas Celestiais? Eu farei com que alguém arrume uma casa elegante para ser preparada para você. Nie Hai apressadamente disse, tentando ficar no seu lado bom. Yang Xin ficou em silêncio por um momento e disse, tudo bem. Já que ela virá amanhã de novo para procurar por Nie Li, por que não simplesmente passar a noite aqui? Nie Li, leve a diretora Yang para a casa designada para descansar. Nie Hai disse a Nie Li, eu arranjarei para que alguém abra uma casa ao lado da diretora Yang para você. Sim, senhor. Nie Li levemente assentiu. Yang Xin olhou para Nie Hai, pensando que Nie Hai verdadeiramente é esperto. Ele sabe que ela veio para falar com Nie Li. Após dar suas despedidas para Nie Ming e Nie Kai, Nie Li levou Yang Xin para a casa que Nie Hai havia arranjado. Olhando para a figura, das costas de Nie Li, Nie Ming e Nie Kai ambos entenderam. Nie Hai removeu Nie Wei de sua posição, elevou Nie En a grão-ancião, elevou-os para ficarem em posições poderosas. Tudo isso deve ter algo a ver com Nie Li. Eles perceberam que suas compreensões de Nie Li estavam se tornando menores e menores. Dessa vez, quando Nie Li retornou, estava tão diferente quanto o céu e a terra. A respeito das várias mudanças de Nie Li, Nie Ming e Nie Kai estavam muito satisfeitos.